Eu sempre gostei de South Park, a série, os filmes, os especiais e principalmente o jogo. E por causa disso eu fiz um videozinho sobre o primeiro jogo de South Park, só que eu não poderia esperar que 50 mil pessoas iriam querer a parte 2 daquele vídeo. Ou seja, essa foi uma semana onde eu senti que 50 mil pessoas tinham uma arma apontada na minha cabeça me obrigando a jogar um jogo de South Park. Mas o que essas pessoas não poderiam imaginar é que South Park, a fenda que a bunda força, é o meu jogo favorito de South Park. Se você ver a minha primeira review, você vai perceber que eu tava me segurando, porque muitas coisas que eu queria falar só tinham no segundo jogo, então eu tinha que ficar me segurando pra não poder falar que eu amo o segundo game. Mas finalmente chegou o momento de falar do meu jogo favorito de South Park e eu espero que vocês gostem o tanto quanto eu. Sem mais delongas, deixa o likezinho no vídeo e lindão só pra você não esquecer e vambora pra South Park, a fenda que a bunda força. O jogo já inicia mostrando a nossa queridíssima Ubisoft e relaxa que a marca registrada deles vai estar aqui nesse vídeo mais pra frente. E a gente então, sem menu nem nada, já é jogado pra dentro da história do jogo. A história desse jogo, assim como o primeiro, também é um episódio gigantesco de South Park e começa com a gente vendo o gato Scrubs, que tá desaparecido e com uma recompensa de $100 por quem encontrar. E a gente então tem a visão do Cartman, um dos protagonistas da série, falando que aquela cidade já teve lei e justiça, mas hoje não. A criminalidade estava crescendo, os gatos estavam desaparecendo e os heróis foram separados por questões políticas. Mas haviam lendas sobre um tempo antigo, onde a paz reinava. E por isso, o Cartman resolve voltar no tempo para poder resgatar os heróis do passado. E a gente começa o jogo na famosa customização de personagem, que todo mundo só ouviu falar desse jogo por causa da customização de personagem. E que não é pelo motivo de você poder criar uma criança barbada que fica extremamente feio, e sim pela questão da dificuldade do jogo. E não é no fator desse jogo ser extremamente difícil, embora que eu acho que ele é sim mais difícil que o primeiro, que era fácil pra bosta, mas sim porque a dificuldade do jogo se baseia na cor da sua pele. E já querendo causar briga nos comentários, eu acho esse sistema de dificuldade genial. South Park sempre foi cirúrgico com as suas críticas, e acredite se quiser, isso aqui não é o sistema de dificuldade verdadeiro do jogo, você foi baitado. O próprio Cartman fala que isso aqui não vai alterar a dificuldade em batalhas, e sim todos os outros aspectos da sua vida. E eu conversei com bastante gente e elas falaram que se você pegasse um personagem negro, as pessoas da cidade não conversavam com você tinha menos dicas no jogo, mas pelo que eu joguei, eu não vi isso acontecendo. Eu posso estar enganado e por favor me corrija se eu tiver, mas até onde eu vi, isso aqui é só uma crítica da galera de South Park. Inclusive, falando de críticas, esse jogo aqui tá lotado em comparação com o anterior, tanto que eu acho que se ele fosse lançado hoje em dia, teria muita gente reclamando das pautas que ele apresenta. Mas enfim, até onde eu entendi, isso aqui é só mais uma crítica da galera de South Park, tanto que mais pra frente você pode escolher a sua etnia dentro do jogo. Inclusive, assim que a gente termina o tutorial, o jogo pede pra gente escolher a nossa dificuldade no jogo, que é baseado em vantagens, já que isso aqui é um RPG tático. E mesmo que eu seja a pessoa mais branca do mundo, eu resolvi criar meu personagem como pardo, sabendo que vocês iam comentar que eu tava jogando no Very Easy. E é aí que o jogo começa de verdade, mostrando a guerra que tava acontecendo no passado entre os humanos, os elfos e os mouros. Guerra essa que os humanos estavam tomando uma surra, diga-se de passagem, já que tinha muito mouro por todo lado. E é aí que o Kyle olha pra tela e pergunta, aonde está o rei? E o jogo começa. O jogo começa com um minigame de usar a privada e fazer o número 2, ou cortar o rabo do macaco. Durante o jogo inteiro eles vão usar vários termos diferentes sobre cagar. Saindo do banheiro a gente consegue ver nossos pais tendo uma briga sobre a quantidade de amigos que a gente tem, o que é uma referência ao último jogo. E assim que esse diálogo acaba, os dois saem bravos, um pra cada canto. Se a gente for até o quarto do nosso pai, a gente consegue ver ele comendo um brownie de maconha pra tentar se acalmar. E indo até a cozinha a gente consegue ver a nossa mãe chorando também, ou seja, nada de errado por aqui, uma família brasileira 100% normal. Ignorando a nossa família, a gente consegue sair lá fora e encontrar o Kyle e o Butters e participar da guerra junto com eles. E é aí que a gente já tem a certeza que esse jogo é uma continuação direta do outro game de South Park, sendo que aqui a gente já começa como o rei, que a gente termina no último jogo. Avançando um pouco, a gente consegue bater em alguns morons e entrar no sistema de batalha nesse jogo, que na minha humilde opinião, é o melhor sistema de batalha desse RPG de South Park. Eu sei que muita gente ainda gosta do primeiro estilo, mas eu acho esse sistema de RPG tático perfeito. Uma das coisas que eu reclamei muito do primeiro jogo era o quão fácil ele era. E esse jogo aqui também não é a coisa mais difícil do mundo, mas você tem que pensar onde posicionar seu personagem, tem que pensar em qual inimigo matar primeiro, ser um jogo de estratégia muito melhor. Você tem que pensar realmente nas suas ações. E claro que o fato de também ter muito mais inimigos no meio do combate faz com que fique muito mais divertido. Mas enfim, esse começo de jogo é bem tranquilo, a gente começa como o rei, então a gente é muito overpowered, tendo poder suficiente pra matar todo mundo. Tanto que a gente tem até uma boss battle no tutorial contra um dos dragões dos Morons e a gente consegue matar ele de um hit kill por causa da nossa habilidade especial. Inclusive, eu só queria comentar que no meio dessa batalha, um carro passa no meio da cidade e você tem que voltar pra calçada, já que as crianças estão brincando no meio da rua. E eu só acho isso aqui genial, cara. Isso aqui é infância pura. Mas enfim, derrotando o dragão, a gente vai em busca de procurar o mago. Indo até a casa do Cartman pra procurar por ele, a gente vê que colocaram lava na porta, então a gente tem que dar um jeito de entrar por outro canto. Então, usando os poderes do rei, a gente consegue fazer um parkour pra conseguir cair do outro lado do telhado do Cartman. Só que assim que toda a turma se reúne, eles percebem que o mago não tá ali. E aí, de repente, o Cartman aparece do céu. Ou melhor, o Guaxinim. Ele então conta que os gatos estão desaparecendo e assim as crianças mudam de brincadeira e a gente volta pro nível 1. E essa parte é muito louca, ainda mais se você tiver zerado os dois jogos em sequência, porque você tá vendo o castelo que você viu no outro jogo, só que agora mais acabado, mais debilitado, porque a brincadeira acabou. Mas enfim, entrando na casa, a mãe do Cartman fala que as crianças estão brincando lá no porão, só que a porta do porão tá protegida com uma senha, então a gente tem que caçar algum jeito de conseguir abrir essa porta. E já aviso, caso alguém tente, a senha não é mijo várias vezes. Mijo.
Mijo. A mãe do Cartman aparece então pra falar que ele deve ter anotado a senha em algum lugar pelo quarto dele e fala pra gente ir lá procurar. E chegando no quarto, mais uma vez, igual aos outros jogos, a gente consegue ver um monte de referências aos episódios antigos do South Park, incluindo até a roupa de mago que ele usa no outro jogo. E enfim, procurando pelo quarto, a gente consegue encontrar um caderninho onde a gente consegue achar a senha. Inclusive, só pra não falarem que eu não comentei, mas esse caderno também tem bastante coisas que não tem como mostrar nesse vídeo aqui. A gente então consegue voltar no porão e colocar a senha, que é Vai Se Foder Mãe. E lá embaixo a gente conhece o grupo de heróis Guaxinim e Amigos, composto pelo Cartman, que é o Guaxinim, o Clyde, que era o grande inimigo do outro jogo, aqui é o Mosquito, o Kyle, que é o Pipa Humana, o Craig, que também era um traidor no outro jogo, aqui é o Super Craig, e o Jimmy, que aqui é o Passo Rápido. Sendo esse grupo o grupo do Guaxinim e Amigos, e se você tá sentindo falta de mais alguns personagens, relaxa que eles aparecem mais pra frente. A gente então conversa com o Cartman e ele oferece pra gente poder entrar dentro do grupo do Guaxinim e Amigos. E aí a gente pode escolher uma das 3 classes iniciais do jogo: Energista, Brutalista ou Velocista. E óbvio que eu acabei escolhendo a classe mais legal daqui, que é Velocista, foda-se, Flash virado, legal. E é aí que o Cartman fala que todo herói tem que ter um passado trágico e ele começa a bolar o nosso passado. Em uma noite mais clara como as outras, uma das crianças da casa não conseguia dormir. Ela vai até o espelho quando ouve o barulho de assaltantes invadindo a casa dela. E é nesse momento, na frente dos assaltantes, que ela pela primeira vez libera os seus poderes de velocista. Inclusive um detalhe legal é que o narrador muda a fala dele dependendo da classe que você escolher. A primeira vez, aciona seus poderes de velocista. Já que esse jogo aqui é totalmente dublado em português. O que pra mim só complementa o quanto esse jogo é incrível, já que a dublagem é muito boa, eles trouxeram os dubladores da série, eles corrigiram o problema de vários personagens terem a mesma voz dentro da série também, já que na série de South Park uns 30% dos personagens são todos dublados pela Martha Howlin. É um judeu, babaca. Você é um judeu? Galera, tenho ótimas notícias. Eu posso ser uma coisa que só porque todos querem que eu seja. Como está sua cara, queridinho? E até vale falar que essa dublagem veio no momento perfeito, já que esse jogo ele é muito mais focado nos personagens do que no outro, que era focado na trama. Mas enfim, voltando pro jogo, a gente tem a missão de eliminar os assaltantes da nossa casa. E já que eu peguei a classe de velocista, eu tenho a habilidade Punho Quântico, que ele avança, dá um socão e volta pra trás. A carga dupla, que me deixa atacar 2 vezes no mesmo turno, mas eu perco o próximo turno, inclusive roubadíssima essa skill. A investida supersônica, que me deixava avançar pra cima do inimigo. E a habilidade suprema, que é a fúria do hiperespaço, que ele sai correndo e volta dando milhares de socos like a Flash style. E tendo derrotado os assaltantes, o nosso protagonista vai até o quarto dos nossos pais, mas é nesse momento em que ele vê algo que ele nunca devia ter visto. O seu pai, a pessoa que ele mais confiava, estava comendo a sua mãe. E a partir desse dia a gente jurou proteger os inocentes, sendo essa a história do nosso personagem. Linda, diga-se de passagem. E agora que a gente já tinha poderes e uma origem, o Cartman então pede pra gente conseguir arranjar seguidores pra eles no Guaxingram. Só que antes de eu resolvi dar uma olhada no nosso telefone, porque a gente tinha um aplicativo novo chamado Fantasias, e aí que eu percebi o quão bom esse jogo ia ser. Já que dessa vez sim eu podia customizar o meu boneco à vontade. E pra você que nunca jogou o primeiro jogo de South Park, ou não viu o meu último vídeo, eu reclamei muito que a gente não podia escolher nossas roupinhas dentro do game, já que o jogo basicamente ficava obrigando a gente a ficar trocando de roupa e arma toda hora que a gente passava de nível. E parece que a galera da Ubisoft ouviu as críticas, porque nesse jogo aqui você pode escolher montar o seu personagem do jeitinho que você quiser, tendo até um uniforme especial pra galera do PC, que é referência a uma tal de Assassin's Creed, é um joguinho indie, não sei se vocês conhecem. E enfim, agora trajado a gente já pode sair na missão pra recrutar seguidores pro Guaxingram. E assim como o último jogo que tinha a mecânica do Facebook, nesse jogo a gente tem uma mecânica de Instagram, de tirar selfies com as pessoas. Inclusive dando até pra você escolher o rostinho que você quer usar na foto, dar zoom, colocar efeito e tudo mais. Ou você pode fazer assim como eu e tirar foto como se estivesse peidando na cara das pessoas. Sempre que você tirar uma foto, essa pessoa vai te seguir no Guaxingram, e aí você pode explorar o mapa e tentar encontrar mais pessoas pra tirar foto. Algumas pessoas vão falar que não podem tirar foto com você porque você não tem muitos seguidores, outras vão pedir que você tenha amigos em comum com elas, e algumas pessoas só vão tirar foto com você se você fizer uma missão pra ela antes, tipo abrir uma caixa de correio pro carteiro pra ele poder tirar uma foto com você. E diferente do último jogo, essa mecânica de selfies não é importante, mas é legal você colecionar a foto com a rapaziada da cidade. A gente então sai andando e tirando foto pra conseguir seguidores no Guaxingram pro grupo do Guaxinim e Amigos, até que o Cartman liga pra gente falando pra gente procurar os outros amigos do Guaxinim que ele não tá conseguindo entrar em contato. E nesse momento o jogo te apresenta uma característica que eu acho muito legal, que são as missões disponíveis. Assim como no jogo anterior, você também tem o modo história principal, mas aqui você pode fazer as missões na ordem que você quiser. Por exemplo, a primeira missão que a gente tem que encontrar com 2 heróis, o Super Craig e o Pipa Humana, e eu acabei resolvendo encontrar o Super Craig primeiro porque eu acho ele mais legal. E mesmo que seja um sistema de falsa escolha, já que você não tem liberdade de verdade, porque você vai ter que voltar a fazer outra missão, ainda assim é muito legal você poder escolher a ordem que você vai fazer. Mas enfim, indo até a casa do Super Craig, a gente acaba encontrando com sextanistas, algumas crianças do 6º ano que gostam de implicar com os super-heróis da cidade. Então a gente aproveita e corre pra não apanhar das crianças do 6º ano, até que a gente encontra justamente um sextanista batendo em uma criança e já vai pro combate. Sendo que esse combate não tem nada demais, é simplesmente derrotar o sextanista, e assim que a gente faz isso, a gente até consegue tirar uma foto com a criança que a gente salvou. E andando mais um pouco, a gente finalmente chega na casa do Super Craig. Ou não, porque eu errei a casa. Enfim, agora sim a gente chega na casa do Super Craig.
Saudações, cidadão. Sou eu, Super Craig. O Super Craig então fala que ele não pode sair brincar com a gente agora porque ele tem que procurar pelo porquinho da Índia dele. A gente então resolve ajudar e desce até o porão pra procurar pelo Stripe, que é o porquinho da Índia. Lá no porão a gente acha também uma caixa com estalinhos, a gente desbloqueia uma habilidade nova de jogar bombinha nos lugares. E justamente usando o estalinho a gente consegue derrubar o porquinho da Índia que tava pendurado no teto. E assim que ele se esconde na parede a gente aproveita pra peidar em cima dele, deixando ele atordoado e conseguindo assim fazer o resgate. E terminando essa missão a gente desbloqueia agora o Super Craig como aliado pra ajudar a gente nas batalhas. E claro que também aproveita pra tirar uma selfie peidando na cara dele. E enfim, assim que a gente tá indo embora da casa do Craig, o pai dele aparece chamando a gente pra fazer uma missão. Ele fala que recentemente ele conheceu uma forma de arte conhecida como yaoi e que as pessoas pagam muito por ela. E ele avisa que se a gente encontrar algum yaoi andando pela cidade, a gente pode levar pra ele que ele vai pagar a gente por isso. Mas enfim, agora resgatando o Super Craig, a gente pode voltar pra fazer a missão do Pipo Mana. A gente então vai até a casa do Kyle, mas no meio do caminho a gente encontra com o Randy, que tá extremamente bravo porque alguém tá estragando o carro da mulher dele à noite. Inclusive ele fala que a mesma pessoa que tá estragando o carro tá deixando alguns bilhetes à noite e ele tá com medo de ser um admirador secreto da esposa dele. E aí ele fala que se a gente descobrir quem tá estragando o carro da esposa dele à noite, ele vai tirar uma selfie com a gente pro Guaxingram, que ia deixar a gente muito famoso. Mas enfim, a gente então chega na casa do Pipa Humana, e lá ele conta que uma anomalia temporal trouxe o Pipa Humana de outro universo até o quartel-general dele. Então a gente fica encarregado de tentar ajudar o Kyle com a anomalia temporal, e chegando no quarto dele a gente descobre que o Pipa Humana do outro universo é na verdade o primo do Kyle que tava querendo brincar de super-herói com eles também. E assim começa a primeira boss battle do jogo contra o Pipa Humana de um universo alternativo. E basicamente essa batalha só serve pra te lembrar que você tá jogando um jogo de South Park, porque basicamente não importa o que você faça, o primo do Kyle vai falar que aquilo não valeu e ele vai acabar voltando com a vida cheia. E aí depois de muito tempo de batalha ele resolve usar o especial dele, onde ele sobe na cama e se prepara pra dar um golpe muito forte e foda e... Enfim, derrotando o primo do Kyle, ele fala que vai voltar pra terra dele, que ele não quer mais brincar de super-herói. E a gente desbloqueia o Pipa Humana como um aliado no combate. E aí, voltando pra cidade, a gente recebe mais uma ligação do Cartman falando que a gente já tá pronto pro próximo nível, que é pra gente ir até a base dos guaxinins e amigos. E chegando lá, ele explica sobre os artefatos, que são itens que a gente pode fundir no nosso DNA pra ficar mais forte durante o combate. Ele manda então um fidget spinner pra gente poder fundir no nosso DNA e ficar mais forte. E só ignora os itens da Ubisoft aí, porque eles não eram no jogo base, então eu não vou usar, tá? Foda-se. A gente então consegue usar o fidget spinner como uma fonte de poder pra aumentar o nosso poder dentro do jogo. E o Cartman então explica que a gente vai conseguir encontrar um monte desses artefatos pelo combate, que aumentam o nosso dano, mobilidade, defesa e tudo mais. Voltando pra cidade, a gente consegue encontrar mais um fast travel, que permite a gente andar mais rápido pela cidade. E dessa vez é um fast travel do Passo Rápido, o super-herói velocista do jogo. E que eu confesso que é bem legal, mas dá um pouquinho de saudade do time andando com os cavalinhos dele que a gente tinha no jogo anterior. Mas enfim, o Passo Rápido passa uma missãozinha pra gente ativar um fast travel na cidade. E pra fazer isso, a gente é obrigado a derrotar os sextanistas que estão impedindo a gente de passar pelo caminho. E assim como eu tinha dito, iniciando essa batalha, o jogo fala pra gente escolher a dificuldade, que é casual, heróico, mentor ou diabólico. Tendo que a dificuldade do jogo basicamente se baseia em vantagem. Se você tá jogando na casual, seus heróis têm vantagens, heróico ninguém tem vantagem, mentor os inimigos têm vantagem e diabólico os inimigos têm vantagem extrema. E essa sendo a primeira batalha que a gente tem nossos parceiros, basicamente serve pra mostrar como funciona o sistema de batalhas com parceiros nesse jogo. Sendo que você controla todos os personagens do seu time e você pode mudar o seu time baseado no que você quer. Você, por exemplo, pode usar o Pipa Humana, que consegue usar uma rajada de laser para dar dano nos inimigos a longa distância, ou o Super Craig, que tem super força pra bater nos inimigos. A partir disso você tem skills bem variadas. Você pode usar o Pipa Humana pra defesa, pra cura, o Craig pra atacar. E que me perdoe aos fanboys do primeiro jogo, mas eu acho esse sistema de combate infinitamente melhor do que o sistema do jogo anterior. A gente então consegue ganhar acesso ao resto da cidade e o Cartman fala pra gente que a gente tem que preencher a nossa ficha, falando que falta uma kryptonita. A gente não pode ser um herói sem fraqueza. E ele também passa mais alguns lugares pra gente poder melhorar nossa ficha de herói. A gente consegue encontrar com o Mosquito pra definir nossa kryptonita, o Diretor Minkei pra definir nossa sexualidade e o Padre Maxi pra definir nossa religião. Inclusive, no meio do caminho, eu finalmente consegui encontrar o Fast Travel do Passo Rápido e terminando a missãozinha dele, a gente também desbloqueia ele como um dos aliados em combate. Já que tinha 3 opções, eu resolvi ir pro Raisins primeiro pra conseguir definir a nossa kryptonita. E chegando lá, a gente encontra um Mosquito que foi atraído pelas garotas Raising. Inclusive, a gente descobre que a fraqueza dele é justamente as garotas Raising. A gente conversa com ele, então, conseguindo quebrar o feitiço das garotas Raising, e agora nossa missão é tentar sair de lá o mais rápido possível. Só que o Mosquito nega pagar a conta, falando que ele foi enfeitiçado pra estar lá, então a gente tem uma batalha contra as garotas Raising. Batalha essa que é bem legal, mas bem difícil, já que uma das habilidades das garotas Raising é enfeitiçar um aliado. Ou seja, nessa batalha a gente luta com um a menos e elas lutam com um a mais. Felizmente, esse efeito não dura pra sempre, então depois de alguns turnos a gente consegue recuperar o Mosquito e finalizar a batalha. A gente então sai do restaurante junto com o Mosquito e ele aproveita pra perguntar qual que é a nossa kryptonita. E aí a gente pode escolher entre sextanistas, garotas Rising, caóticos, idosos, ninjas, vampiros ou caranguejos. Sendo óbvia a escolha que a minha fraqueza são idosos. Agora então a gente tem a nossa fraqueza anotada e a gente desbloqueia o Mosquito como um dos aliados dentro do game. A gente também libera um aplicativo que a gente pode escolher os nossos parceiros, o que pra mim é só vantagem. Assim como eu já falei, o outro jogo de South Park você tinha uns 6 aliados, enquanto aqui
aqui você tem praticamente o dobro, tendo 10 aliados na campanha principal e ainda mais 2 que vieram como DLC, que são incrivelmente roubados, mas eu não comprei a DLC pra jogar, então vamos esquecer que eles existem. Mas enfim, voltando pro jogo, eu fui até a escola pra falar com o diretor Mankey sobre a minha sexualidade. E aqui basicamente ele pede pra você selecionar o seu gênero, sendo masculino, feminino ou outro, e eu resolvi marcar outro já que eu não encontrei o gênero rock and roll aqui no meio. Depois disso, o Mankey liga pros nossos pais pra saber se eles já sabiam que a gente se identificava como outros, e é muito legal essa parte do jogo. Sempre que eu joguei esse jogo, eu colocava o personagem como homem, só que dessa vez pro vídeo eu resolvi colocar ele como não binário. E foi aí que eu descobri que colocando um personagem não binário, os personagens vão tratar você com gênero neutro. Não são todos os personagens e nem todas as interações, mas de vez em quando eles vão usar gênero neutro. E a minha surpresa é porque esse jogo é de 2017, e foi só em 2021 que as pessoas realmente começaram a debater gênero neutro na internet. Ou seja, mais uma vez South Park com a crítica muito além do seu tempo. Inclusive, o negócio engraçado é que daqui a algum tempo o Mankey pede pra gente voltar porque ele descobriu que sexualidade não é só escolher entre binário ou não binário. Mas enfim, voltando pro jogo, a gente sai da escola quando alguns caipiras começam a aparecer e brigar com a gente por causa da nossa sexualidade. Ou seja, a gente tem mais uma batalha pra fazer. Sobre essa batalha, como eu já falei, ela não é tão fácil quanto as batalhas do primeiro jogo, você tem que realmente pensar ali como passar, mas não é nada tão complicado que vai te segurar por muito tempo. E enfim, sem muita dificuldade, a gente consegue derrotar os caipiras da sexualidade e o Cartman liga pra gente falando pra gente pegar um taco no restaurante novo que abriu na cidade. Chegando lá, a gente descobre que o restaurante de tacos novo é do Morgan Freeman, e assim que você chega lá pra comprar o taco com o Morgan Freeman, ele te ensina o sistema de craft do jogo, que sim, você tem que craftar o seu próprio taco. E assim que a gente tá indo embora, o Morgan Freeman aproveita para lembrar a gente que tacos deixam a gente com gases, e que existem peidos que são tão poderosos que podem rasgar o tecido do espaço-tempo, então nós devemos tomar cuidado. Tendo pego o taco, eu aproveitei para ir na igreja para definir a minha orientação. O Padre Max então pergunta se a gente é uma pessoa bondosa, neutra ou caótica, e ele fala que se a gente quiser ter um tempo para pensar, a gente poderia ir até uma sala escura para poder meditar e pensar um pouco. Só que lá dentro, o nosso protagonista é abordado por padres bizarros que estavam esperando por crianças lá dentro. E a gente tem mais uma batalha, dessa vez contra os padres. Felizmente, usando as habilidades roubadíssimas de velocista, eu consegui derrotar os padres sem problema, sendo que com essa batalha eu consegui upar e liberei mais um artefato pra poder ficar mais forte. E assim que a gente volta pro jogo, o Padre Max aparece falando que ele não pode deixar uma criança sozinha naquela sala que esses padres estranhos aparecem. E esses caras falam que eles servem uma tal de Rainha Aranha, só que eu não vi ela durante o jogo, então eu não faço ideia de onde eu tenho que encontrar essa Rainha Aranha. O Padre Max então pede desculpa pelo que acabou de acontecer e dá pra gente uma figura de macarrão que permitiria a gente invocar Moisés pra nos ajudar. Ou seja, o sistema de invocações que a gente tinha no outro jogo também tá aqui. Saindo da igreja, o Cartman fala pra gente voltar pra esconderijo do Guaxinim porque ele fala que tá na hora da gente aprimorar nossa ficha. E assim que a gente chega lá, ele fala que a gente tem potencial e que talvez a gente pudesse ter mais um superpoder. E aí a gente ganha mais 3 opções de classe pra poder escolher, sendo telepata, ciborgue ou elementarista. Sendo que se você quiser, você também pode pegar as classes que você deixou pra trás, tipo energista ou a brutalista. E depois de pensar um pouquinho, eu acabei ficando com a elementarista e só ignora que a roupa dela parece muito com o uniforme da Ku Klux Klan. E o Cartman então fala que agora que a gente tem um poder novo, a gente tem que alterar o nosso passado. Em uma noite mais clara que as outras, uma das crianças da casa não conseguia dormir. Ela vai até o espelho quando de repente ouve o barulho de um bebê chorando. E assim que ela vê que assaltantes estão invadindo a casa e atacando um bebê inocente, ela desperta pela primeira vez os seus poderes de elementarista. E sem querer me gabar muito, mas eu escolhi um dos melhores poderes pra mostrar nessa run desse vídeo. A primeira habilidade de elementarista se chama prisão glacial e permite você congelar um dos inimigos. Inclusive, inimigos congelados não conseguem atacar. A segunda habilidade se chama arapuca arenosa, que permite você invocar areia e atacar vários inimigos de uma vez só. A terceira habilidade, o auxílio aquático, aumenta o nosso dano e cura. E por fim, o ataque especial, que é o massacre elemental, que dá dano, choque e congelamento em todos os inimigos perto. Assim que a gente derrota os assaltantes, a gente pode salvar a criança, mas indo até o quarto dos nossos pais, a gente vê algo que não queríamos ter visto. O nosso pai, a pessoa que a gente mais confiava, estava comendo a nossa mãe. E agora que a gente tem um passado ainda mais trágico, a gente já poderia voltar pra casa, mas de repente uma ligação do Pipa Humana fala pra gente ir rápido até a rua principal, porque os amigos da liberdade estavam atacando. A gente então corre o mais rápido possível junto com o Guaxinim até chegar na rua principal. E lá a gente conhece o outro grupo de heróis da cidade, os Amigos da Liberdade, composto pelo Tweek como Tweek Maravilha, Token como Tupperware, o Chummer como Dr. Timothy e tendo um herói misterioso que é o Mysterion, que definitivamente não é o Kenny. Nessa discussão a gente vê que antigamente os grupos eram um só, mas eles acabaram se separando, sendo que os mais afetados foram o Super Craig e o Tweek Maravilha, que antes eram um casal, mas acabaram se separando por causa da desavença dos grupos. E é aí que o Dr. Timothy se aproxima e usa sua telepatia pra conversar com o Guaxinim, falando que aquela batalha era inútil e que os Amigos da Liberdade já tinham ganhado. Por causa disso, o Guaxinim tenta atacar o Dr. Timothy, o que acaba causando a primeira guerra civil. Sobre essa batalha, vale a pena comentar que ela é muito legal, já que você vai jogar com todos os personagens que estão aí mais pra frente no jogo, então você consegue ter uma palhinha do que eles podem fazer. Principalmente porque todos são muito... Opa, carro, calma aí. Principalmente porque todos aqui são muito fortes, com status, buffs e debuffs, sendo uma batalha que é realmente complicadinha no começo. Felizmente, com um pouquinho de paciência, eu consegui vencer os Amigos da Liberdade, e a galera dos Guaxinins e Amigos aparece pra parabenizar pela vitória, só que eles percebem que o Cartman ainda não apareceu. E é aí que eles descobrem que o Dr. Timothy acabou com o Guaxinim usando os poderes telepáticos dele. Mas que pelo menos no meio da batalha, o Cartman conseguiu pegar o celular do Dr. Timothy, então agora eles poderiam investigar o que os Amigos da Liberdade estavam fazendo. Inclusive, um detalhe interessante é que quando eu tava voltando pra base, eu recebi uma ligação falando que eu tinha que ir pra prefeitura o mais rápido possível. Só que por algum motivo essa missão simplesmente não apareceu
no meu mapa, então eu não fui e eu não ligo pro que tinha lá. Chegando na base do Guaxinins e amigos, o Super Craig descobre que o Dr. Timothy e os amigos da Liberdade estavam procurando por uma garota com uma tatuagem de pica. E que, de acordo com o Cartman, se os amigos da Liberdade estão atrás dela, ela é a chave pra poder encontrar o gato desaparecido. Então o passo rápido da ideia da gente procurar pela garota com tatuagem de pica à noite, vasculhando por toda a cidade. O que inclusive gera essa cena maravilhosa que eu preciso mostrar. Pega leve, pessoal. Ele teve uma vida dura. Quando tinha 6 anos, ele viu o pai comendo a própria mãe dele. Como é? Sinto muito, mas eles tinham que saber a verdade sobre o seu passado trágico. Um bundão não confia em ninguém, porque o pai comeu a mãe dele e não tinha nada que ele pudesse fazer. Cartman, todo pai um dia comeu a mãe de alguém. Hã? É assim mesmo, imbecil. O pai da gente comeu a mãe da gente. Ah, tá. Então quer dizer que seu pai já comeu a sua mãe, Kyle? Hã? É. E o Guaxinim então fala pra gente não ficar bravo com o Pipa Humana, que ele só tava um pouco exaltado, ele não queria ofender assim a gente. Ele então pede pra gente voltar pra casa e esperar nossos pais irem dormir pra gente poder procurar a garota com a tatuagem de pica. Só que chegando em casa a gente vê de novo nossos pais brigando, dessa vez por causa da nossa sexualidade, já que o diretor Minkei tinha ligado mais cedo. Assim que eles veem a gente até tentam disfarçar um pouquinho, mas né, dá pra perceber que as coisas não estão indo muito bem. A gente então pode ir jantar e esperar nossos pais irem dormir pra gente sair à noite, e inclusive se você for no quarto dos seus pais nesse momento, você consegue ver a sua mãe bebendo e seu pai comendo brown de maconha mais uma vez. Mas enfim, a gente pode então deitar na nossa cama e esperar até a ronda noturna começar. Nossa mãe até tenta aparecer pra falar que tá tudo bem, mas ela tá tão bêbada que é difícil entender isso. A madrugada então cai, o momento onde os vilões saem dos seus esconderijos. A gente então pode se vestir de novo, em referência àquela série da Mulher Maravilha, horrorosa dos anos 80, e escapando de casa a gente consegue encontrar com o Capitão Diabetes! Não tema, pois eu sou o Capitão Diabetes. E também desbloqueia ele como um dos aliados dentro do jogo. A gente então anda um pouco e descobre que o cara que tava arranhando o carro do Randy era justamente o Randy bêbado nas madrugadas. E sendo o Capitão Diabetes o melhor personagem do jogo, ele acaba pegando as chaves do Randy pra ele não matar ninguém atropelado por aí. A gente então tem uma batalha contra o Randy bêbado, só que graças ao Capitão Diabetes a gente consegue passar de boa. Com o Randy derrotado, a gente vai até a base do Pipa Humana pra conseguir usar um dos atalhos que ele deixou espalhado pela cidade. Inclusive é importante mostrar que na base dele eu achei um dos yaois que a gente tinha que caçar na missão. E aí junto do Capitão Diabetes a gente parte pra patrulhar a cidade à noite. Tendo até o momento que ele conta que o Cartman revelou pra ele que ele só tem diabetes porque a mãe dele acabou peidando na hora do parto. A gente então anda pela cidade com o Capitão Diabetes e percebe que tem muitos bêbados andando por lá. E aí a gente vê que tá tendo um show aquela noite que a gente não consegue passar por causa do banheiro químico que colocaram na frente do lugar. Mas felizmente o Capitão Diabetes estava junto com a gente e ele usa seus poderes diabéticos pra ingerir um pouco de suco e ter uma carga de hipoglicemia que deixa ele com super força pra ele poder virar o banheiro químico. A gente então chega até um clube de strip onde o Super Craig falou que a gente conseguiria encontrar a garota com a tatuagem de pica. Só que entrando pela porta da frente o guarda fala que a gente não pode passar, então a gente tem que dar um outro jeito de conseguir entrar. Eu resolvi andar um pouquinho então pelos fundos e conseguir achar um lugar onde o Capitão Diabetes conseguia tombar um telefone pra gente poder entrar lá dentro. E lá dentro a gente tem a missão de conversar com as garotas pra tentar encontrar a garota com a tatuagem de pica. Só que como nenhuma delas conseguiu ajudar a gente, o Capitão Diabetes bolou um plano com 2 bêbados que estavam querendo uma dança privativa. Só que eles falam que eles não vão contar nada até acontecer a dança, então a gente tem um minigame de dança privativa. A gente então faz o minigame, mesmo que o nosso personagem acabe peidando no final na cara do bêbado, e com o minigame completo eles revelam que o nome da garota com tatuagem de pica é Classy. E tendo descoberto o nome a gente já pode partir embora, e é nesse momento que o Capitão Diabetes revela que ele não é uma stripper, e sim o Capitão Diabetes, com os poderes da diabetes. E a gente tem uma batalha contra os bêbados agora, podendo usar nossos novos poderes pra acabar com eles. Derrotando os bêbados, a gente tem a nova missão de tentar encontrar com a garota com tatuagem de pica. Então eles resolvem fazer um plano pra distrair o DJ pra eles poderem chamar a Classy pro pau. Procurando um pouco, a gente consegue encontrar um gin com tônica, que é a bebida favorita do DJ. E indo até os fundos do clube, eles resolvem incrementar um pouquinho a bebida dele. Então a gente consegue encontrar um jarro que tem meleca e porra e merda de rato, que olhando agora não parece muito bem que esse drink é pra distrair o DJ, e sim pra matar ele, tendo em vista que ele tem merda de rato e porra. E ainda pra carimbar, a gente pode peidar em cima do copo. Indo até o DJ, a gente pode entregar o copo pra ele, que começa a passar mal, e aí o Capitão Diabetes assume a liderança chamando a Classy pro palco. Só que assim que a Classy aparece, ela fala que ainda não é a vez dela, então ela começa a suspeitar que aquelas crianças eram agentes da polícia. E indo atrás dela, a gente tem uma batalha especial onde tem que tentar atravessar o tabuleiro o mais rápido possível. O que é mais um ponto que agrega nesse jogo, já que algumas batalhas você não tem nem que brigar normalmente, sim fazer um objetivo especial, como andar o tabuleiro o mais longe possível. A gente então começa a atravessar o tabuleiro quando a Classy invoca a Betty Popozão. E de repente o jogo muda porque agora a gente tem uma missão especial de tentar escapar o mais rápido possível da bunda da Betty Popozão. Sendo que a velocidade com que ela ataca depende de quanto tempo a gente demora pra passar o nosso turno, então a gente tem que tentar jogar o mais rápido possível sem pensar muito. E parando um segundo pra pensar, você já descobre que você ter que jogar rápido em um jogo de estratégia não é uma das melhores ideias. Mas felizmente eu consegui escapar da Betty Popozão sem muita dificuldade, e alcançando a Classy ela acaba fugindo mais uma vez da gente. A gente então consegue ver ela fugindo até o restaurante italiano que fica do lado do clube de strip, e deixando um dos guardas do restaurante lidar com as crianças, que acaba dando um tiro pra cima e sendo esmagado pela placa de vinho do bar. E já que a gente tinha um objeto pesado pra mover, isso era mais um trabalho para o Capitão
diabetes! Então falando com ele mais uma vez, ele resolve usar sua fúria diabética tomando um suco de maçã pra ter uma carga de hipoglicemia. Só que aí ele percebe que nem a fúria diabética é o suficiente pra conseguir mover aquele letreiro. Só que assim que ele vai usar a insulina dele pra conseguir segurar a hipoglicemia, ele percebe que ficou sem insulina. E já que ele é diabético, a falta de insulina faz com que ele acabe morrendo bem na nossa frente. E a gente então acaba sendo abandonado nessa situação, com o nosso amigo morto e sem ter como progredir na missão. O Cartman até liga pra saber como tá o progresso, só que como a gente é mudo, a gente não pode fazer muita coisa. E é aí que em meio à solidão, uma voz acaba entrando na nossa mente. Morgan Freeman, a sua forma espectral, acaba nos lembrando que alguns peidos são fortes o suficiente para romper o tecido do espaço-tempo. E ele diz que nós já sabemos o que temos que fazer. Nós pegamos então o burrito que nós tínhamos feito na missão com Morgan Freeman e podemos liberar uma nova habilidade. A gente então se concentra para criar uma falha temporal, trazendo todos os objetos inanimados de volta ao seu local de origem. O que traz de volta à vida o segurança do bar que sai correndo desesperado e, mais importante de tudo, o Capitão Diabetes, liberando uma das habilidades de peido temporal, a falha. E o Capitão Diabetes, mesmo tendo acabado de voltar do mundo dos mortos, liga pro Cartman e já toma a liderança falando que eles encontraram a Classy. E o Guaxinim então aproveita para levar todos os amigos do Guaxinim até o restaurante italiano. Entrando no restaurante então a gente consegue encontrar com os amigos do Guaxinim que estavam comendo enquanto esperavam a gente chegar. O Mosquito então avisa que ele não viu a Classy saindo, então provavelmente ela tá escondida dentro do restaurante em algum canto. Vale falar que a gente também desbloqueia o Guaxinim como um aliado em combate, mas eu achei bem anticlima, não sabia como comentar, então é isso, a gente desbloqueia ele. Indo então até os fundos do restaurante, a gente tem uma batalha contra os chefes italianos que estavam por lá, que é até que um bom treino pra gente poder testar o Guaxinim que a gente liberou agora. A gente então consegue derrotar os chefes, só que um tonel não deixa a gente passar pra próxima parte do jogo. Só que como o Diabetes tá sem insulina, ele não consegue usar os poderes de super força dele, que precisam de açúcar. Foi aí que só pelo meme eu resolvi peidar na cara do Diabetes e ele acabou ficando muito bravo e ativando a fúria diabética. E é aí que ele percebe que ele poderia usar os peidos do novato como uma forma de ativar a fúria diabética dele. Então a gente consegue fazer um teste peidando na cara dele e ativando a fúria diabética pra conseguir passar pra próxima área do game. E aí a gente consegue desbloquear um novo poder de amizade, a fúria diabética, pra poder convocar o Diabetes sempre que a gente precisar. Indo então até a parte de trás do restaurante, a gente consegue ver vários dos gatos que desapareceram pela cidade inteira. O Diabetes até aproveita pra avisar que eles encontraram os gatos desaparecidos, mas nenhum deles ali é o Scrubs, que é o gato que eles estão procurando. Então eles resolvem ir mais fundo pra encontrar a Classy pra saber do paradeiro do Scrubs, só que eles encontram ela junto com os líderes da máfia italiana. O líder da máfia então reconhece aquele como Capitão Diabetes e resolve que ele vai acabar com eles ali mesmo. Só que de repente a salvação chega pela porta. O Randy então aparece chapado de vinho tinto tentando recuperar as chaves do seu carro. Ele espanca então todos os líderes da máfia e agora a gente tem uma batalha contra o Randy chapado de vinho tinto. Sobre a batalha do Randy vale a pena comentar que ela é bem legal. O Randy é muito engraçado lutando como bêbado, pra não dizer trapaceiro, já que uma das habilidades dele ele esquece que atacou e resolve atacar mais de uma vez. Mas graças ao especial do Cartman a gente consegue finalizar o Randy e passar pra próxima parte. E é aí que os garotos finalmente conseguem explicar pra Classy que eles só estão em busca do gato que desapareceu. A gente volta então até a base do Guaxinim e amigos e a Classy revela pra gente que o esquema de gatos ia muito mais além, envolvendo toda a corrupção da cidade. E assim que o Cartman pergunta onde é que tá o gato, ela fala que só pode responder assim que ela tiver certeza que tá segura. Então eles resolvem que vão oferecer um serviço de proteção pra Classy poder revelar os esquemas com os gatos. Mas isso teria que ficar pro dia seguinte, já que a mãe do Cartman aparece falando que tá muito tarde e eles têm que ir dormir. No dia seguinte a gente acorda com as notícias diárias de South Park, falando sobre o vigilante peidorreiro. E o repórter anão de biquíni aparece no restaurante italiano que a gente teve na noite passada. Já que graças ao sentinela peidorreiro eles conseguiram prender a grande máfia italiana que controlava a cidade. E agora a dúvida paira na cidade. Quem é o sentinela peidorreiro? Ele é amigo ou inimigo? E nós podemos ver os policiais da cidade que estão juntos com os líderes da máfia italiana, provando que aquele plano é muito maior do que a gente podia imaginar. Um policial falando que o único objetivo dos italianos é simplesmente transportar o produto. E é nesse momento que o jogo mostra que o Scrubs, o gato desaparecido, tá na mão dos policiais corruptos, que estão usando urina de gato como uma droga pra embriagar a população. A cena então corta e a gente tá de volta até a escola primária de South Park. Lá então o Guaxinim manda uma missão pra gente interrogar a Classy na casa do Passo Rápido, só que chegando lá a Classy fala que não participaria do interrogatório se a gente não fosse até a farmácia pra buscar o remédio especial dela. A gente então aceita, mas antes de ir, o Passo Rápido leva a gente até o quarto dele pra mostrar o difusor de DNA, um aparelho que permitiria a gente modificar o nosso DNA pra aprimorar nossas habilidades. E em resumo do resumo, as sequências de DNA são formas de você poder aprimorar o seu personagem. Alguns DNAs vão aumentar a sua vida, mas diminuir a sua força, alguns vão aumentar a sua força, mas diminuir o seu movimento, e eles acabam sendo uma forma de você distribuir melhor os seus pontos. Ao invés de ter tudo nivelado, você pode colocar, por exemplo, muita força e pouca vida pra poder dar um golpe mais devastador, ou fazer uma build com muita vida pra tentar segurar o máximo de dano possível, e aí vai da sua imaginação. Agora que eu já tava upado, aproveitei pra ir até a farmácia buscar o remédio, só que de repente o Pipa Humana liga pra gente falando que ele tá com um pequeno problema. Eu aproveito pra ir então até a casa dele, até porque é bem mais perto do que a farmácia que fica do outro lado da cidade. E chegando lá a gente vê que o Pipa Humana de outra dimensão voltou e a gente tem mais uma batalha com ele. E óbvio que sendo mais uma batalha contra o primo do Kyle, ela é extremamente bucha, a gente consegue derrotar ele em 4 turnos, só que assim que a gente derrota ele, ele fala que tem ainda uma habilidade na manga, então ele se prepara e chama a tia Sheila pro combate. E sim, a gente tem uma batalha contra a mãe do Kyle. E a cereja do bolo é que essa luta tem uma trilha sonora especial que só toca nela em uma homenagem à música que o Cartman faz pra mãe do Kyle em um dos episódios.
sendo essa uma luta especial onde o nosso objetivo é derrotar todos os membros da família do Kyle, incluindo o People Humano. E olha que falar que essa luta aqui é fácil é um pouco de mentira, já que a mãe do Kyle ataca em todos os turnos. Se ela fosse um pouquinho mais forte, isso aqui seria uma das boss battles mais difíceis do jogo. Sendo que essa foi uma das poucas vezes que eu usei invocação dentro do jogo, trazendo Moisés pra poder curar todo mundo. Inclusive, não me pergunte por que o Moisés aparece desse jeito, eu acho que nem os criadores de South Park sabem. Mas enfim, a gente consegue derrotar a mãe do Kyle e ela faz um acordo com a gente que ela não iria ligar pra polícia pra denunciar a gente se a gente ajudasse a pegar a pipa do primo do Kyle que ficou preso em cima da árvore. E aí nisso a gente desbloqueia uma habilidade nova de usar os nossos peidos para impulsionar o pipa humana e conseguir subir em algumas áreas. Habilidade essa chamada de parkour. A gente então pode devolver a pipa pro primo do Kyle e voltar pra missão normal do jogo. De volta pra cidade do jogo, a gente é obrigado a passar por um beco pra conseguir chegar à farmácia, só que quando a gente entra nesse beco, a gente é abordado pelas garotas Rising. E temos o que provavelmente é um dos combates que eu mais fiquei puto jogando, já que como a gente foi pego numa armadilha, a gente não pode usar parceiro nessa batalha, ou seja, é só a gente contra 6 garotas Rising. E dependendo da build que você tá usando nessa estratégia, você acaba tomando muito dano, e é justamente o que eu fazia, já que eu era um velocista, eu perdia um turno pra atacar. Então eu sempre deixava 2 garotas Rising com pouca vida, tomava um golpe e acabava morrendo e tendo que refazer toda essa luta. Sendo que essa luta é muito importante pra te mostrar que o posicionamento é importante nessa batalha, já que sabendo se posicionar, você conseguia eliminar 2 garotas de uma vez só e evitar muito problema no futuro. E aí depois de muito combate, eu consigo derrotar as garotas Rising, só que elas acabam trazendo mais uma pro combate, a Rebecca, que se não fosse o salto temporal, iria dar basicamente hit kill no nosso personagem. Sendo essa provavelmente uma das lutas mais difíceis do jogo se não fosse a ajuda de uma pessoa misteriosa, já que no meio do turno da Rebecca ela vê que todo mundo parou de seguir ela no Instagram, e não só ela, como todas as outras garotas Rising que também foram canceladas no Instagram. E assim que elas saem correndo desesperadas, a gente vê a pessoa que ajudou a gente, a Disque Mulher, ou a Wendy pros mais chegados em South Park. Ela então conta que tá de olho na gente faz tempo e que se a gente precisar de ajuda a gente pode chamar pela Disque Mulher. E agora sim, com as garotas Rising derrotadas graças à Disque Mulher, a gente pode ir até a farmácia. A gente então chega no frango frito medicinal pra comprar os remédios, só que como a gente é de menor, a gente não pode entrar, tendo raios lasers que impediriam a gente de passar. E é aí que o Morgan Freeman aparece mais uma vez, falando que alguns peidos não precisam romper o espaço-tempo, mas simplesmente desestabilizá-lo. Ele então ensina pra gente a receita de um camarito queijado e a gente desbloqueia uma nova habilidade: pausar. E se concentrando no nosso peido, a gente pode pausar o tempo e conseguir desativar as armadilhas que estão naquele lugar. E assim que o tempo volta a correr, a gente pode entrar dentro do frango frito medicinal junto com o Cartman, e é aqui que o jogo se prova como um jogo da Ubisoft. Ou melhor dizendo, um jogo da Ubisoft Lock. Já que o jogo simplesmente não me deu a opção de conversar com o dono do lugar. Eu fiquei uns bons 10 minutos rodando aquele lugar pra ver se tinha alguma coisa pra fazer, até que eu percebi que não, o jogo realmente tinha bugado. Então eu fui lá, resetei o jogo, entrei de novo no frango frito medicinal e dessa vez o jogo me deu a opção de conversar. Conversando com o atendente, ele fala que vai chamar alguém especializado pra ajudar a gente, e é assim que entra em cena o Toalhinha, que pra você que não conhece é uma toalha dentro de South Park que é viciada em maconha, e pra você que conhece South Park, ele continua sendo uma toalha viciada em maconha. O Cartman então conversa com o Toalhinha e ele fala que já faz tempo que ele não mexe com droga, ele só tá ajudando as pessoas vendendo, já que ele entende bastante do assunto. Só que conversando com o Toalhinha, ele começa a ficar extremamente irritado com tudo que tá acontecendo e a gente tem uma boss battle contra o Toalhinha sóbrio. E essa batalha é mais uma batalha especial dentro do game, porque nosso objetivo não é derrotar ele, e sim acender todas as pilhas de maconha que tem dentro daquele lugar. Conseguindo fazer isso, ele fica chapado com a fumaça e consegue finalmente ajudar a gente a resolver o problema da Cassie. Ele então entrega o pedido da Cassie na mão do Cartman e até fala que ele colocou um extrazinho pra compensar pela confusão que ele fez com eles. Voltando então entregando o remédio pra ela, ela fala que os gatos foram levados até o Você Guarda. O passo rápido então avisa o Guaxinim e a gente já tá liberado pra poder explorar um pouco da cidade. E assim que a gente sai pra andar, um dos policiais da cidade aparece abordando a gente, falando que ele tinha uma missão especial pro Sentinela Peidorreiro. Eu resolvi então ir até a delegacia, só que o Super Craig acaba ligando pra gente, falando que faltou atualizar nossa ficha, que era pra gente ir até a cervejaria pra arrumar isso. E o orientador Minkei também liga, falando que a gente tinha que ir até a escola, porque ele descobriu que gênero não era uma coisa tão simples quanto ele imaginava. E já que tinha muitas missões pra fazer, eu resolvi fazer a primeira missão da delegacia, que era a que tava mais perto por ali. Só que assim que eu tava chegando, o Super Craig me para no meio do caminho, passando mais uma side quest pra gente. Ele fala que agora que ele terminou com o namorado dele, o Tweak, ele precisava do notebook dele de volta, então ele pede pra gente entrar lá dentro e passar um bilhete pro Tweak. E entregando o recibo pro Tweak, ele fala que só vai devolver o notebook se ele devolver o Stripe, que é o porquinho da Índia, já que foi o Tweak que pagou pelo porquinho. Então ele dá pra gente o recibo do Stripe pra gente voltar e entregar pro Craig. E entregando o recibo pro Craig, ele fala pra gente ir até a casa dele pra buscar a porra do Stripe. Porra, preguiçoso pra caralho. Mas felizmente, como tinha o Fast Travel do Jimmy, eu aproveitei pra fazer essa missão ali que já tava mais perto que as outras. No meio do caminho, eu de novo erro a casa do Super Craig, sendo que ela foi a primeira casa que eu entrei durante todo o jogo, até que eu finalmente acho a casa certa e consigo pegar o Stripe. Eu então voltei pra cafeteria pra poder entregar o Stripe pro Tweak, e ele então entrega o notebook pra gente levar pro Craig. Só que nesse momento o pai do Tweak aparece
aparece e ele fala que o Twig e o Craig ainda se gostam muito, só que eles não perceberam disso. Então ele fala pra gente tentar levar eles até uma terapia de casal. Inclusive ele também fala que ter um filho gay é lucrativo pra cafeteria, eu acho isso um pouquinho estranho. Mas ele então entrega um papel da terapia de casal e fala pra gente entregar até o Craig pra ver se eles não conseguem se resolver. E levando o papel até o Craig, ele até que fica meio bravo no começo, mas ele acaba aceitando no final se a gente fosse junto com ele até a terapia. E entregando o papel pro Twig, ele também concorda ir pra terapia de casal, só que só se a gente for junto, já que aparentemente o Craig só dá ouvidos quando a gente tá por perto. A gente então fala com o pai do Twig que o nosso plano deu certo e ele nos dá a melhor roupa do jogo, a fantasia do Super Choque, que embora tenha uma máscara ridícula, eu consegui usar o meu capacete pintado de outras cores, que ficou lindíssimo, diga-se de passagem. Inclusive a gente também consegue encontrar mais um yaoi na cafeteria, caso você tenha esquecido que a gente tá procurando por isso. E agora sim eu posso voltar pra missão do delegado. A gente então chega até os fundos da cidade, onde o delegado disse que tinha uma casa com um traficante lá dentro. Ele avisa que a nossa missão como sentinela peidorreira era tentar entrar dentro da casa e imobilizar o traficante. Só que assim que a gente entra na casa, a gente já percebe umas coisas estranhas, tipo, não parece que isso é a casa de um traficante. E chegando até a cozinha, a gente vê que na verdade é um cara normal que tava por ali, só que o policial manda a gente atacar o mais rápido possível. E é aí que a gente lembra que estamos jogando um jogo de South Park, então é óbvio que a polícia do jogo é racista. O jogo então obriga a gente a matar esse suposto traficante e ele mal aguenta um turno contra mim. Derrotando ele, a polícia da cidade aparece pra prender o cara só porque ele é negro. Inclusive com o delegado falando pra gente voltar pra delegacia quando quiser prender mais gente. Andando um pouco pela cidade, eu consegui encontrar mais um dos yaois pra nossa missão. Inclusive não só um, como dois em sequência. O pai tava craque em encontrar yaoi. E aproveitando que tinha um fast travel pela frente, eu já voltei pra escola pra conseguir definir a minha sexualidade. A gente então volta pra falar com o orientador nunca. E primeiro ele pergunta se a gente se identifica com o gênero que a gente nasceu, então eu marquei que sim. E depois ele pergunta por quem a gente sente atração, meninos, meninas, ninguém ou todos. E como infelizmente não tinham as opções Lucas Inutilismo ou Gema Please, eu acabei marcando ninguém porque só eles merecem o meu amor. E aí a gente consegue atualizar a nossa ficha tendo agora nosso sexo/gênero. Só que assim que a gente sai da escola, a gente consegue ver de novo os mesmos caipiras da sexualidade que apareceram anteriormente no jogo, só que dessa vez eles ficam com raiva que a gente é um menino cisgênero assexual. E a gente então é obrigado a batalhar mais uma vez com eles. Derrotando os caipiras, a gente pode ir até a cervejaria pra terminar de atualizar nossa ficha. E chegando lá, a gente descobre que a pessoa que vai fazer isso pra gente é o diretor PC, conhecido também como diretor politicamente correto e um dos melhores personagens de South Park. Dito que ele protagoniza uma das melhores cenas da série, onde o Cartman vai tentar subornar ele usando uma cueca do Butters e ele simplesmente espanca o Cartman. Chegando pra conversar com ele, ele fala que vai atualizar nossa ficha sobre a nossa raça, só que ele pede pra gente fazer uma pequena batalha com ele antes disso. E nessa batalha ele ensina pra gente sobre microagressões, com ele explicando que se alguém fizesse uma microagressão a alguma minoria, você teria o direito de bater nessa pessoa. Com isso, inclusive, virando uma mecânica dentro do jogo, onde sempre que o personagem fizesse um comentário ofendendo uma minoria, você teria o direito de bater nessa pessoa no seu turno. Mas enfim, a gente termina o tutorial com o diretor PC sobre microagressões, e ele então pede pra gente andar pela cidade combatendo as microagressões pra ele poder atualizar nossa ficha. E aproveitando que eu tinha que fazer as missões de microagressões, eu resolvi fazer as missões dos policiais que estavam no meio do caminho por ali mesmo. Então eu chego na delegacia e os policiais me passam mais um trabalho. Eles falam que o cara que a gente prendeu era peixe pequeno e que tinha um traficante muito mais poderoso na região. E ele manda a gente ir na casa do Tolkien. E só pra você se lembrar, esse aqui é o Tolkien. E já que eu não tinha muita opção do que fazer, eu acabei indo até a casa do Tolkien, e assim que a gente entra por lá, o segurança da casa fala que agora é a hora da revanche. E a gente então tem mais uma batalha com ele, que caso você não se lembre, é um dos inimigos que aparece no primeiro jogo de South Park. E sobre essa batalha vale a pena falar que ela é bem legal, já que ele vai invocando vários cachorros e outros guardas durante a batalha, então a gente é obrigado a tentar finalizar ele o mais rápido possível. E aí, conseguindo derrotar todo mundo, a gente finalmente tem acesso até a mansão do Tolkien. A gente então consegue entrar na casa e fazer um dos minigames mais chatos desse jogo, onde basicamente a gente tinha que tentar bloquear a ligação telefônica, e só é um minigame chato pra bosta, mano, dura muito tempo e é muito chato. E aí depois de meia hora a gente finalmente consegue bloquear a ligação e a gente pode tentar encontrar o pai do Tolkien. A gente então consegue encontrar ele e o policial manda de novo a gente atacar. E mais uma vez a gente tem uma luta contra um cara que não dura nenhum turno contra a gente. Os policiais então aparecem pra prender o pai do Tolkien e o chefe da polícia fala pra gente ir lá na delegacia que ele tem um presentinho pra gente. Só que enquanto eu tô voltando pra delegacia, o Mosquito aparece ligando pra gente falando que ele tem uma missão muito importante, que ele precisa da nossa ajuda. Só que aí que eu vi que essa missão é nível 500 e eu não tava nem próximo de estar nesse nível, então eu simplesmente arreguei. Voltando então até a delegacia, a gente consegue conversar com o chefe da polícia e ele dá pra gente um distintivo honorário de policial. Saindo da delegacia, o Cartman liga pra gente mais uma vez, falando pra gente se encontrar de novo no esconderijo do Guaxinim e amigos, que ele tem uma surpresinha pra gente. E chegando lá, ele revela que essa surpresinha era um filme no plano de franquia deles de fazer o universo cinematográfico dos Guaxinim e amigos. Só que de repente, enquanto o Cartman tá conversando sobre a franquia de filmes, ele acaba ficando com dó da gente e acaba oferecendo mais uma classe pra gente poder upar também. E aí ele dá mais duas opções de classes: Inventor ou
assassino. E como eu não gostei de nenhum dos outros dois, eu acabei voltando pra uma das classes que eu deixei pra trás, que era a energista. Inclusive, voltando agora pra analisar, eu acho que eu não gostei dessa também. Devia ter pegado o assassino, mas eu não quis pegar porque eu achei genérico pro vídeo. E o Cartman então fala que se a gente quiser ter um novo poder, a gente vai ter que ter um passado ainda mais trágico. E uma noite mais clara que as outras, uma das crianças da casa não conseguia dormir. Ela então vai até o espelho quando de repente ela ouve um barulho estranho. Indo até o corredor, ela vê 2 assaltantes e um alienígena. E é aí que ela desperta os seus novos poderes de energista. A primeira habilidade de energista se chama tiro triplo, que você joga 3 bolas de fogo que causam dano no inimigo e deixa ele queimando. A segunda habilidade se chama onda de calor, onde você joga os inimigos pra trás com uma rajada de fogo. A terceira habilidade se chama feixe de plasma, onde você ataca todos os inimigos em uma linha reta. E a última sendo a rajada pela culatra, onde você concentra um poder de fogo pela sua boca e consegue devolver ele de volta pelo seu peido. O alienígena então pega na nossa mão e leva a gente até o quarto dos nossos pais, onde a gente vê o nosso pai, a pessoa que a gente mais confiava, comendo a nossa mãe. Voltando pra cidade, a gente recebe uma ligação do Passo Rápido pedindo pra gente ir até o parquinho, já que um dos amigos da Liberdade tinha convocado eles lá. E assim que todo mundo chega lá, a gente descobre que o amigo da Liberdade que reuniu eles lá é o Ferramenta, ou o Stan pros fãs da série. Ele fala que apareceu ali pra agradecer ao novato por ter pego as chaves do carro do pai dele e não deixasse que ele dirigisse embriagado à noite. Ele também fala que tá devendo um favor pra gente, então qualquer coisa a gente pode chamar o Ferramenta. Só que no meio da conversa o Guaxinim acaba falando demais sobre o fato do Ferramenta ter abandonado os amigos do Guaxinim pra se juntar aos amigos da Liberdade, e nesse momento o resto dos amigos da Liberdade também chegam no parquinho. Eles então falam que só queriam o celular do Dr. Timothy, mas como os amigos do Guaxinim se recusaram a dar, começa então a Segunda Guerra Civil. Só que diferente da primeira batalha, dessa vez o Dr. Timothy também aparece pra lutar, e ele consegue invocar um exército de crianças controlando a mente delas. Passando um bom tempo de batalha, a gente finalmente consegue derrotar os amigos da Liberdade, e mesmo tendo perdido a batalha, o Ferramenta ainda fala que ele tá devendo um favor pro novato, e se ele quisesse se unir a um time de heróis de verdade, ele poderia se unir aos amigos da Liberdade. Finalizando essa batalha, o diretor PC liga pra gente e fala que a gente já pode voltar a encontrar com ele pra terminar a nossa ficha. Então eu voltei até a cervejaria pra poder falar com ele, e aqui a gente pode escolher a nossa raça e a nossa etnia, tendo a opção de asiático, branco, hispânico, ilhéu do Pacífico, latino, nativo americano ou negro. Então eu marquei que eu era latino, e por favor, não confundir com o cantor latino, e aí a gente tem a opção de escolher a nossa etnicidade, e eu fiquei igual um imbecil procurando por 2 horas até achar brasileiro, e aí que eu lembrei que a gente é latino-americano e eu sou burro. E aí por fim a gente pode escolher o nosso tom de pele, e dessa vez o jogo mostra que não tem nada a ver com a dificuldade dele. Então eu coloquei a minha cor normal, que é um branco quase pálido, e agora vocês vão ser obrigados a se reacostumar com o meu personagem, que ou se eu achei feiozinho quando ele voltou a ser pálido desse jeito. Parece que tá faltando uma cor, cara. Saindo então pra cidade, o Guaxinim liga pra gente falando que eles já estão prontos pra uma próxima missão e que é pra gente encontrar ele no esconderijo do Guaxinim e amigos. Chegando até a base do Guaxinim e amigos, eles falam que essa noite eles têm que invadir o Você Guarda, o local onde a Clécio disse que os gatos estavam. Só que no meio da conversa, o Mosquito lembra que a entrada do Você Guarda tá cheia de lava e que eles não conseguiriam entrar lá. E é aí que o Pipa Humana lembra que o Ferramenta tinha uma habilidade especial pra conseguir remover lava. Então o Guaxinim fala pra gente convocar o Ferramenta, já que ele tá devendo um favor pra ele, pra gente poder invadir o Você Guarda essa noite. A gente então pode voltar pra nossa casa, jantar e esperar a noite passar. Inclusive a cor dos nossos pais também mudam quando a gente muda de cor e eles ficam muito estranhos, também parecendo que tá faltando um pouco de cor em cima deles. A gente então vê mais uma vez os nossos pais brigando e tentando disfarçar assim que eles veem que a gente chegou na casa. Mas ignorando isso, a gente pode ir pra nossa cama até esperar a noite cair. E fugindo de casa, a gente consegue encontrar o Ferramenta mais uma vez. E ele fala pra gente se preparar, porque o Você Guarda que a gente vai invadir hoje à noite não é nada menos do que a base do Professor Caos. Andando pela cidade junto com o Ferramenta, a gente até consegue ver o Randy, que é o pai dele, bêbado de novo, brigando com o carro, até a gente chegar em um beco sem saída, onde o Ferramenta diz que a gente pode usar uma passagem secreta pela casa do Mysterion. A gente então entra na casa do Mysterion e vai até o quarto dele, onde a gente consegue encontrar essa passagem secreta que ele diz, e justamente nesse momento a gente chega numa área com lava bloqueando, e é aí que o Ferramenta aparece pra resolver o problema, já que ele tinha uma pistola de areia pra conseguir empurrar a lava pra longe. A gente então continua nosso caminho até a base do Professor Caos, e no meio do caminho a gente encontra alguns mendigos e tem que batalhar contra eles pra poder passar. Inclusive, antes de começar a batalha, você pode atirar um peido num tonel de fogo, que vai deixar os inimigos com metade da vida nessa batalha, deixando ela muito mais fácil. E usando então o Ferramenta, que pra mim é o personagem com o design mais legal desse jogo, eu consigo passar dos mendigos sem problema. Inclusive, pra você que se esqueceu, tem mais um yaoi na casa dos mendigos também. Chegando então até o Você Guarda, o resto dos amigos do Guaxinim aparecem e o Ferramenta fala que só vai ajudar eles por causa do novato. Andando lá dentro eu consegui encontrar um papelzinho e assim que eu peguei ele, quem apareceu justamente foi ele, o Professor Caos. Ou Buddies pra galera que gosta da série. O Professor Caos então fala que eles nunca iriam conseguir encontrar os gatos porque ele recebeu uma doação de $20 mil pra manter os amigos do Guaxinim longe daquele lugar. E é aí que ele libera o seu exército de hamsters malignos pra atacarem os amigos do Guaxinim. Que não é muito eficaz, porque os hamsters são meio burro. O Guaxinim então fala pra eles andarem logo e não perderem tempo com o Caos, já que o objetivo aqui deles era resgatar os gatos. E assim que a gente vai adentrando a base do Professor Caos, ele aparece várias vezes mandando lacaios e mais lacaios atrás da gente. E mesmo derrotando todos eles, ele continuava mandando mais e mais lacaios, já que ele ganhou um incentivo de $20 mil pra poder fazer isso. Tendo até o momento em que ele revela que achou uma fonte de trabalhadores disposta a trabalhar por um salário extremamente razoável. Ou no caso,
mexicanos. A gente então derrota os mexicanos lacaios do Caos, que inclusive são bem mais fortes que as crianças que ele tava mandando, e consegue adentrar ainda mais dentro da base do Professor Caos, que é uma base bem longa que a gente tem que usar todos os nossos amigos pra conseguir passar por diversas áreas, incluindo uma pessoa que já tinha aparecido antes, a Disque Mulher, que aparece pra dizer que a mesma pessoa que doou dinheiro pro Caos está criando um sindicato de crime na cidade, que a gente podia contar com ela pra qualquer coisa. Inclusive é hilário ver o Cartman com ciúmes que os amigos do Guaxinim estão ouvindo a Disque Mulher. E aí depois de um tempinho explorando, a gente consegue entrar dentro da Você Guarda pra descobrir que a gente caiu em uma das armadilhas do Professor Caos, ou melhor dizendo, o parceiro do Professor Caos, o General Desordem. Sendo essa mais uma boss battle especial com o objetivo de derrotar ele o mais rápido possível, ou ele vai ficar jogando lava em cima da gente. A gente então consegue finalizar o Professor Caos junto com seus lacaios mexicanos sem muita dificuldade, pra não dizer outra coisa, porque eu tava tão forte nesse momento que o General Desordem mal teve turno, eu acho que ele nem conseguiu jogar lava. E com a derrota do General Desordem, o Guaxinim aproveita pra quebrar o aparelho dele que controlava os tonéis de lava, só que isso justamente faz com que a sala fique inundada de lava. E por não ter nenhum tanque de ar comprimido naquele lugar, o Ferramenta não conseguiu usar sua pistola de areia pra tirar o Super Craig daquela situação. E nós temos uma cena terrível, onde todos os heróis estão de luto, sem poder salvar o Super Craig nesse momento. Mas o novato então tem um plano. Ele pega a mangueira da pistola de areia e enfia na própria bunda. O Ferramenta então diz que o poder anal pra conseguir fazer aquilo era muito grande, que o novato não conseguiria fazer. Mas mesmo assim o novato decide tentar buscando a potência ideal para o peido. E desafiando todos os limites, ele consegue peidar forte o suficiente para acabar com a lava daquele lugar. O que aconteceu? O novato enfiou um cubo no cu e acabou de vez com a lava. Peguem o Caos. Eu estabilizo os sinais vitais do Super Crack. Ah, porra! Tá tranquilo. Mas que porra é essa, seu escroto? É uma injeção intracardíaca, Super Crack. Eu tinha que salvar você. Você tá falando sério mesmo? Essa porra podia ter me matado. Eu precisava ter colocado essa cena aqui, mano. Eu passei de mal de rir na hora que eu tava jogando. E agora com o Super Craig salvo, a gente desbloqueia mais uma amizade de amigo, a pistola de areia. A gente então volta um pouco até uma área que tinha lava que a gente não conseguia passar antes, e usando a habilidade do Ferramenta a gente consegue abrir a área. E andando por essa área nova que a gente desbloqueou até conseguir encontrar o esconderijo do antigo Capitão Retrospectiva, o incrível herói com os poderes de saber o que teria acontecido se algo tivesse sido feito. Inclusive, se você nunca tiver assistido os episódios do Capitão Retrospectiva, assista que eles são muito bons. E aí, por fim, depois de tanto explorar, a gente finalmente consegue chegar em uma porta onde eles conseguem ouvir sons de gatos. E abrindo a porta, a gente consegue ver o esconderijo dos drogados que estão extraindo a urina dos gatos para serem usada como droga na cidade. O Guaxinim então aproveita para mostrar a foto do Scrubs e um dos drogados fala que aqueles gatos são de alta categoria, que eles iriam direto para o chefe. Só que já que ele revelou isso pra gente, ele teria que matar a gente também. E a gente então tem mais uma batalha com uma nova mecânica, os tonéis de mijo, onde você pode atacar um tonel que explode e causa dano em todo mundo que tá em volta dele. Inclusive, outro detalhe muito legal é que no meio do combate a Disque Mulher aparece para ajudar a gente também. E a gente desbloqueia mais um aliado em combate, a Disque Mulher. Derrotando então os traficantes, um deles revela pra gente que na verdade eles só estão seguindo ordens de um chefão do crime da cidade. E revelando que esse homem não tava buscando por dinheiro, e sim por criminalidade, colocando urina de gato nas drogas e bebidas das pessoas pra elas ficarem loucas. Inclusive, depois de revelar isso pra gente, esse cara acaba se chapando com urina de gato e explodindo todo o lugar que ele tava. E agora, sabendo que esse plano ia muito mais a fundo do que a gente esperava, a gente tem o objetivo de tentar escapar do Você Guarda, claro que não antes de enfrentar mais umas armadilhas do caos. A gente então consegue usar a ajuda da Disque Mulher pra conseguir descobrir a senha da porta do cofre do caos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e entrar mais a fundo na base do caos, sendo obrigado a passar por mais alguns lacaios. Derrotando todo mundo, a gente pode então subir até o topo da base do caos, onde a gente percebe que o plano do caos ainda ia muito mais além do que a gente imaginava. Ele havia comprado milhares de tonéis de lava para inundar a cidade inteira de South Park, impedindo que todos saiam de suas casas. E para impedir que isso aconteça, a gente é obrigado a enfrentar o Professor Caos no seu mega lacaio supremo do caos. Sendo uma batalha bem longa e bem criativa contra o mecha lacaio supremo do caos, que começa como um boss gigantesco e vai perdendo os mexicanos com ele e acaba perdendo os mexicanos no meio da batalha, então ele vai ficando mais fraco durante o combate até você conseguir derrotar. E aí, com a derrota do Professor Caos, a gente finalmente consegue impedir o plano dele de inundar a cidade com lava. E aí, então, a gente tem a despedida do Ferramenta, que desde o começo só disse que ia aparecer pra ajudar o novato. Na base, então, do Guaxinins e amigos, eles tentam interrogar o Caos pra tentar descobrir quem era o chefão do crime que tava dominando a cidade, mas o Caos revela que ninguém sabe quem ele é. Ele é um homem sem nome, sem rosto e que pode mudar a aparência como o vento muda de direção. E é aí que o Cartman percebe que talvez ele saiba quem seja o vilão responsável pelo sindicato do crime. O ex-soldado vietnamita Mitch Connor, também conhecido como a porra da mão do Cartman. E é aí que o People Mana fala que não faz sentido ser o Mitch Connor, já que ele sabe que a porra do Mitch Connor é a mão do Cartman, mas o Cartman diz que não, o Mitch Connor não é apenas a mão dele, ele é um chefão do crime. As crianças então vão dormir e mais um dia se passa em South Park. O repórter anão de biquíni então aparece pra falar sobre os traficantes que foram pegos graças ao sentinela peidorrento ontem à noite, e a gente então pode ver toda a população de South Park revoltada e com medo dos super-heróis vigilantes que estão aparecendo à noite. A câmera então corta e nós podemos ver o chefe da polícia conversando com o chefão
chefão do crime. E é aí que nós descobrimos que ele é de fato a porra do Mitch Connors, a mão do Cartman. A gente então volta pra cidade quando a gente recebe uma ligação justamente do Mitch Connors. Ele então fala que quer se encontrar com a gente e fala pra gente ir até as ruínas do Sodosopa. Eu acabei resolvendo ignorar por agora, porque ela era nível 400 e eu tava bem longe desse nível, então eu voltei pra base do Guaxinim. E chegando lá pra falar com eles, o Guaxinim fala que eles ainda estão muito atrás de todo esse esquema, já que os amigos da Liberdade tinham o poder do Dr. Timothy, que conseguia ler a mente das pessoas, deixando eles muito à frente nesse caso. E é aí que eles têm o plano de tentar infiltrar o Novato como um dos novos membros dos amigos da Liberdade, já que o Ferramenta já tinha convidado ele anteriormente. E é aí que o Professor Cal se oferece pra ajudar a gente a invadir a base dos amigos da Liberdade. O Cartman então aceita o acordo e agora junto com o Professor Cal a gente tem a missão de se infiltrar na base dos amigos da Liberdade. Inclusive pausa pra minha burrice no momento que eu esqueci de equipar um dos artefatos que me deixava com quase o dobro de poder. Mas enfim, antes de ir até a base dos amigos da Liberdade, o Professor Caos pede pra gente passar na casa dele pra que ele possa pegar um dos lacaios no quarto dele. Só que de repente o pai do Butters aparece perguntando aonde que ele tava e por que ele não foi dormir na casa aquela noite, que no caso é só porque o Cartman deixou ele preso na base dos Guaxinins e amigos na noite passada. E por causa disso o pai do Butters fica extremamente irritado e resolve deixar nós dois de castigo. E agora nós tínhamos um novo objetivo, tentar escapar de lá. O Novato então tem a ideia de pedir pro Butters enfiar um hamster na bunda dele pra que ele conseguisse arremessar ele em longas distâncias. E a gente então ganha uma habilidade nova de poder jogar um hamster em fiamentos eletrônicos pra conseguir corroer ele, desbloqueando assim mais um poder de amigo, o Avariar. A gente então pode tentar fugir com o Butters mais uma vez e é nesse momento que a gente tem uma boss battle contra o pai do Butters. Batalha essa que mais uma vez traz um elemento novo pro combate, o poder de descastigar os nossos amigos. E também tendo o Professor Caos como um dos aliados que a gente pode usar nesse combate. Inclusive, durante o turno do pai do Butters, ele vai usar uma habilidade de castigar em área, e você tem que dar algum jeito de tirar ele de lá ou tentar cancelar o turno dele pra não perder os aliados que você já descastigou. Sendo essa provavelmente a batalha mais criativa que a gente tem nesse jogo, eu só acho genial o esquema que ela funciona. Tendo direito até o ultimate do Professor Caos, onde ele aparece com a marreta do caos pra acabar com seus inimigos. E aí, derrotando o pai do Butters, a gente consegue sair da casa e liberar o Professor Caos como um dos aliados em combate. Aproveitando esse momento que eu tava livre pela cidade, eu resolvi dar uma olhada na missão da Disque Mulher, que tinha pedido pra gente encontrar com ela no esconderijo do caos. Inclusive, pausa rápida pro momento yaoi. Mas enfim, a gente consegue chegar então no banheiro onde a Disque Mulher tá, e lá ela fala pra gente que ela precisa de ajuda com o celular dela que pifou. Então eu fui com ela até a loja de celulares da cidade e a gente descobriu que os atendentes de lá foram substituídos por caranguejos alienígenas gigantes. E a gente então tem uma boss battle contra os caranguejos. Derrotando os caranguejos, os atendentes da loja aceitam arrumar o telefone da Disque Mulher como forma de agradecimento. E eu aproveito pra dar mais uma explorada na cidade enquanto eu não chego na missão principal do jogo, já que a cidade inteira é muito viva, com muitos lugares pra você entrar, yaois pra você encontrar, mini enigmas que ajudam a gente a upar o nível do nosso personagem, receitas pra gente fabricar itens mais poderosos na batalha, mais yaoi escondido, várias fantasias também escondidas pelo mapa, e sendo em geral um mundo muito divertido, que se você não conhece South Park, você vai achar muito engraçado tudo que tá acontecendo por aqui, mas principalmente pra você que gosta de South Park, você vai passar mal com o tanto de referência que tem nesse mapa. Mas enfim, depois de muito tempo andando, a gente consegue chegar até a mansão do Tolkien, onde fica a base dos Amigos da Liberdade. Usando a ajuda do Professor Caos, então a gente consegue entrar dentro da base dos Amigos da Liberdade, e lá dentro eles aparecem pra perguntar como a gente invadiu aquele lugar. O Dr. Timothy então aparece e fala que se a gente quisesse se unir aos Amigos da Liberdade, a gente teria que fazer algumas missões pra eles antes disso, desbloqueando assim todos os aliados dos Amigos da Liberdade pra gente poder usar em combate. E enquanto a gente espera a mensagem dos Amigos da Liberdade, eu aproveitei pra voltar e fazer a missão do Mitch Connors que eu tinha deixado pra trás. Então eu fui até o ponto de encontro onde o Mitch Connors tinha mandado eu chegar, e lá a gente encontra um dos líderes da máfia italiana que a gente tinha enfrentado no restaurante. Esse cara então fala que o Mitch Connors queria muito ter vindo, mas ele não pôde porque ele teve um pequeno problema com a mãe dele, e é por causa disso que ele tava ali, pra trazer o serviço de ninjas de South Park pra acabar com o Novato. Inclusive a gente também descobre que esses ninjas não eram japoneses, e sim os caras do restaurante chinês da cidade. Já que eles são ninjas de aluguéis, eles falam que se a gente pudesse pagar 5 mil, ele não ia atacar a gente. Só que a gente não tinha essa grana, então a gente tem que lutar contra os ninjas. Conseguindo derrotar os ninjas, a gente pode sair daquele lugar e o Dr. Timothy liga pra gente falando que ele já marcou no nosso mapa a próxima missão. Só que antes de fazer a missão do Dr. Timothy, o jogo liberou pra mim uma missão que eu tava esperando há muito tempo pra fazer, que no caso é a missão de terapia de casal do Craig e do Twiki, que se você achou que eu tinha esquecido, achou errado. Já que essa missão só fica desbloqueada pra gente a partir do momento que a gente desbloqueia o Twiki como um dos parceiros do jogo, então a gente pode finalmente fazer ela. A gente então chega junto com o Craig e o Twiki pra fazer essa terapia de casal, e o professor Minkey explica como ela vai funcionar. Então ele convida algumas pessoas pra participar da terapia de casal. As expectativas, as acusações, a vitimização e o afastamento. A gente então tem uma batalha contra as crianças da terapia representando os sentimentos negativos do casal, onde mesmo que você consiga derrotar alguns dos sentimentos negativos, sempre outros vão aparecer. E é aí que o Minkey lembra pra eles que eles têm que trabalhar juntos pra acabar com esses sentimentos negativos, liberando assim uma habilidade especial dos dois, chamada Amorzinho Perigoso, sendo esse o ataque especial mais devastador de todo o jogo.
E inclusive vale a pena comentar que essa ultimate só fica disponível a partir da missão de terapia de casal. Antes disso, a ultimate deles são diferentes. No especial do Tweak Maravilha, ele bebia café e jogava uma sequência de raios em cima dos inimigos. E a ultimate do Super Craig, ele invocava o porquinho da Índia dele vestido de pirata que explodia e dava muito dano no inimigo. Sendo o especial deles unidos basicamente uma mistura dos dois, causando muito dano, deixando os inimigos eletrificados e confusos também, sendo muito overpower, inclusive. Fala galera, que é o Piazon. Eu também faço vídeos fodas no meu canal, né, de platinas. E o Ironic me pediu pra passar aqui pra explicar o que o Tweak e o Craig falam no especial deles, já que eu sou fodão e também falo japonês. Então vamos lá. Primeiro aqui, na primeira parte que aparece o Tweak, com esse rostinho fofinho de anime aí, ele fala Imadayo, Kimi no Chikara o Boku ni Choudai, que significa agora me dê o seu poder. E aí ele fala enquanto toca a musiquinha, né, clássica aí, né, do episódio do Fighting Balls. Aí aparece o Craig e ele fala, futari de ishoni iko, que no caso seria, vamos então, juntos. E aí quando eles estão olhando um pro olho do outro, bem próximo, muito romântico, eles são assim, Afuredashita, aiwa hitotsu tonari sekai wo mitasu. Significa bonitamente, o amor preenche tudo e todos no mundo como um só. E aí, eles com um super ataque gay, acabam com todos aí na luta. É isso, obrigado, eu faço vídeos fodas. Obrigado, Ironic, por me chamar para traduzir esta viadagem linda. Enfim, o Tolkien e o Craig finalmente conseguem derrotar os inimigos e a gente termina a missão da terapia em casal. Com os dois voltando a ser um casal nesse momento do jogo, e agora a gente tem a ultimate deles liberada sempre que a gente quiser usar. E enfim, voltando pro game, eu consigo encontrar mais um yaoi espalhado pelo mapa e posso finalmente ir até a missão do Dr. Timothy. Missão essa que era fazer uma apresentação no asilo da cidade junto com os outros heróis. A gente então tenta fazer a apresentação, mas assim que a gente começa a tocar um Flugelhorn usando a nossa bunda, sim, o nome do instrumento é Flugelhorn, os velhos do asilo começam a perceber que talvez aquele ali seja o sentinela peidorreiro. E aí eles resolvem atacar a gente, já que a gente tá em busca de acabar com as drogas da cidade. Tendo início a mais uma batalha com o objetivo especial de fugir da casa de repouso. Inclusive, batalhazinha demorada, cara. Tinha muito velho nesse asilo aí, demorava muito pra conseguir fazer as ações. E aí, depois de muito tempo, a gente consegue escapar dos idosos. Inclusive, a minha fraqueza era idosos, não sei se você lembra disso. E aí, o Dr. Timothy liga pra gente falando que agora somos oficialmente amigos da liberdade. E pedindo pra que a gente acompanhe ele na missão na delegacia que eles teriam naquela noite. E aí, o Cartman liga pra gente pedindo pra gente se encontrar no esconderijo dos amigos do Guaxinim, agora que a gente já sabe onde vai ser a próxima missão. Indo então até a base dos amigos do Guaxinim, a gente acaba recebendo uma ligação do Professor Caos pedindo pra gente ajudar ele no banco, porque ele precisava fazer um empréstimo pra pagar os mexicanos. E aí, chegando no banco da cidade, a gente tem que fazer um minigame de roleta para tentar apostar nosso dinheiro para conseguir ficar rico. Terminando o minigame, a gente consegue pegar o cheque pro Butters poder pagar os funcionários mexicanos dele. Inclusive, por algum motivo, também tem um yaoi no banco da cidade. Só que saindo do banco, a gente encontra com caipiras que falam que o Butters tá pagando funcionários mexicanos em vez de ajudar os trabalhadores daquele lugar. Assim começa uma batalha contra os caipiras trabalhadores. Inclusive, tendo um caipira da sexualidade que ficou perdido ali no meio do caminho. Sendo essa uma batalha que a gente desbloqueia uma skill nova com o Butters, onde ele consegue chamar um funcionário imigrante para ajudar ele no meio do combate. E aí, conseguindo derrotar os caipiras, a gente termina mais uma missão. A gente então consegue chegar até a base do esconderijo do Guaxinim e amigos, e lá o Cartman revela que essa missão é muito importante, porque a classe que eles estavam protegendo acabou sendo presa hoje às 10 da manhã. Inclusive lembra, a classe é negra, a polícia racista, só pra te lembrar. E aí os amigos do Guaxinim voltam pra casa pra se preparar pra invadir a delegacia aquela noite. E aí a gente tem uma cena maravilhosa onde o Cartman resolve oferecer mais um poder pra gente. Quê? Olhar de cachorro pidão tá de brincadeira comigo, né? Não, novato, nem pensar. Você não pode ter outra classe. Olha, lamento pelo que aconteceu com a sua mãe. Sei que quer encerrar esse caso, mas... Não sei como se sentir assim. Você tem razão. Tem razão. E aí a gente pode escolher mais um novo poder, lutador de artes marciais ou vegemante. E eu acabei pegando vegemante só porque eu achei a imagenzinha bonitinha, mas eu não podia imaginar o quão roubada essa classe era. Então o Cartman conta de novo a nossa história. Uma noite mais clara como as outras, uma criança não conseguia dormir quando ela sai pra fora e encontra dois assaltantes e um alienígena. Então ela desperta seus poderes de vegemante. A primeira habilidade de vegemante se chama aroma adocicado, que você consegue causar dano no inimigo e deixar ele apaixonado por você, sendo que inimigos apaixonados vão lutar como se fossem aliados. A segunda habilidade se chama erupção de raiz, que simplesmente pega praticamente o mapa inteiro causando dano e sangramento. A terceira habilidade se chama pétalas purificantes, que aumentam o seu dano e curam o seu time em área. E o especial é a dádiva da natureza, que ressuscita todos os aliados mortos em combate. A gente então vai até a porta dos nossos pais, mas já era tarde demais. O nosso pai já havia fodido a nossa mãe. E agora com as nossas novas habilidades, o Cartman manda a gente descansar, porque aquela noite a gente ia invadir a delegacia. A gente então vai até a nossa casa pra poder descansar e esperar a noite cair. E a nossa mãe aparece entrando no quarto quase caindo de bêbada pra poder lembrar que a gente tem que jantar. O nosso pai chapadaço aparecendo pra perguntar se a nossa mãe colocou o remédio na comida, e ela fala que claro que sim, ela não poderia esquecer. Eles então têm mais uma discussão e a gente é obrigado a descer pra poder jantar. Voltando pro quarto, a gente consegue se deitar e esperar a noite chegar.
E é aí que o Mysterium aparece no nosso quarto falando pra gente se vestir e ir até a delegacia. E chegando lá, a gente tem mais uma vez um encontro entre os amigos da Liberdade e os amigos do Guaxinim. E eles até iam ter uma briga nesse momento, mas o passo rápido aparece pra lembrar que tem uma pessoa lá dentro que eles têm que salvar. Então os amigos do Guaxinim e os amigos da Liberdade resolvem se juntar pra conseguir salvar a Classy lá de dentro. E invadindo a delegacia, a gente vê que todos os policiais da cidade estavam chapados de álcool e drogas e a gente é obrigado a batalhar com eles. Derrotando os policiais, então a gente consegue adentrar mais fundo naquela delegacia, até a gente chegar na prisão e ver que todos os negros da cidade tinham sido presos pelo oficial de polícia. A gente então derrota os policiais que estavam naquela área pra conseguir soltar os negros lá de dentro, inclusive com o pai e a mãe do Tolkien aparecendo pra deixar ele de castigo. E aí, explorando um pouco mais a delegacia, a gente consegue chegar no escritório do chefe de polícia, justamente sendo ele quem tá com o Scrubs. O oficial então assume que ele foi pego, mas que ele não vai desistir sem lutar. E é aí que o oficial revela que dentro daquela prisão não existem apenas homens negros, porque na verdade eles têm um branco preso por lá. E é assim que ele libera o Jared, o pedófilo dos sanduíches que aparece em uns 3 episódios da série, e aqui ele aparece como um boss. O oficial então foge com o Scrubs e a gente tem uma batalha contra o Jared. Usando então o poder gay, a gente consegue derrotar o Jared. O Jared então fala que ele só gosta de crianças porque ele nunca teve uma infância e o jogo dá a opção pra gente peidar na cara dele ou poupá-lo. E eu assim o fiz e optei por peidar na cara dele. Com o Jared então derrotado, a gente parte pra tentar descobrir aonde que o oficial de polícia se escondeu. E é aí que a gente encontra o oficial de polícia em um culto a um deus antigo conhecido como Shub-Niggurath. E é aí que a gente descobre que todos os negros que foram presos, na verdade, estavam sendo usados de oferenda até esse deus antigo. E acredite se quiser, a gente tem uma batalha contra um deus ancestral nesse jogo. Antes da batalha começar, então, a Classy, que estava sendo usada pra próxima oferenda, consegue jogar um dos homens brancos que estava segurando ela pra dentro do poço. E nisso a gente percebe que esse deus ancestral não gosta da carne dos brancos. E a gente então tem uma batalha especial com o objetivo de empurrar os caras da religião até o buraco pra que o deus ancestral comesse a carne deles. O chefe da polícia também entra no combate e graças à nossa habilidade especial de Vegemante a gente consegue passar essa boss battle com facilidade. Inclusive, pensando agora, eu queria muito saber como é essa boss battle sem a habilidade de Vegemante, porque ela é muito forte nessa luta. O deus ancestral então come a carne dos brancos e acaba sendo morto, intoxicado, e a gente consegue vencer a batalha. Os amigos do Guaxinim então conseguem resgatar o gato e agora com a recompensa de $100 eles poderiam começar o universo cinematográfico do Guaxinim. Só que assim que eles estão saindo da delegacia, o Dr. Timothy aparece pra falar que eles foram enganados. O novato havia se infiltrado com os amigos da Liberdade pra conseguir saber as informações de onde estavam o gato Scrubs. E é só por isso que eles sabiam que tinham que ter ido até a delegacia. Então eles se preparam pra terceira guerra civil, mas o Dr. Timothy diz que os amigos da Liberdade não vão enfrentar o novato, eles que vão. E assim ele controla a mente dos amigos do Guaxinim e nós temos que enfrentar eles numa batalha. Felizmente o Professor Caos aparece no meio da batalha, já que ele não consegue ter a mente controlada, e a Disque Mulher também, que ninguém sabe por que ela não teve a mente controlada. E sem favoritismo aqui, porque essa aqui é a melhor batalha do jogo inteiro, onde cada um dos amigos do Guaxinim que a gente derrota aparece no nosso time pra poder ajudar a gente a derrotar o Dr. Timothy. E depois de muito tempo de batalha, a gente consegue derrotar o Timothy, só que a gente percebe que fez algo muito ruim. E é aí que o Mysterium revela que o Dr. Timothy estava tramando algo desde o começo do jogo. Ele havia criado um plano de franquia para que todos os amigos do Guaxinim e amigos da Liberdade conseguissem ter os seus próprios filmes, todos interligados, criando o super universo dos amigos da Liberdade. E enquanto o Cartman queria que os amigos do Guaxinim brigassem com os amigos da Liberdade, o Dr. Timothy queria unir os dois grupos todo esse tempo. E é aí que os amigos do Guaxinim e os amigos da Liberdade resolvem se unir e usar o dinheiro do Scrubs para poder começar o universo cinematográfico deles. E aí o dia amanhece mais uma vez na cidade de South Park. A gente acorda então e saindo do nosso quarto a gente percebe que alguma coisa tá errada. Os nossos pais desapareceram e a casa tá inteira ensanguentada. E indo até a cozinha a situação é tão feia que eu não sei nem se eu posso mostrar isso aqui no YouTube. Eu aproveito então pra tentar sair da minha casa o mais rápido possível quando a gente vê as notícias da cidade. E a gente consegue ver que o Mitch Connor tava tentando se eleger como prefeito da cidade de South Park, alegando que eles não poderiam deixar um vigilante peidorreiro à solta pela cidade, que se dependesse dele, ele iria acabar com esse terrorista anal. Saindo de casa, o Padre Max aparece falando pra gente tentar encontrar nossa religião em tempos difíceis, e justamente é o que a gente tá precisando nesse momento. E o Mysterium também liga falando pra todos se encontrarem na base dos Amigos da Liberdade. E sentindo que o final do game tava chegando, eu aproveitei pra fazer uma das missões que eu tinha esquecido de fazer, que era ajudar o Mosquito lá no restaurante do Risings, que era simplesmente uma missão de derrotar as garotas Risings pra tentar recuperar o cartão de crédito do pai dele. Missão essa que é bem tranquilinha, inclusive a gente consegue batalhar com a Rebecca, que apareceu bem no comecinho do jogo, e enfim, finalizando ela, a gente pode chegar até o esconderijo dos Amigos da Liberdade. E assim que a gente chega na entrada do lugar, a Classy liga pra gente falando que qualquer coisa a gente poderia ligar pra ela, que ela poderia ajudar a gente nas batalhas, desbloqueando assim mais uma invocação no jogo. Chegando então na base dos Amigos da Liberdade, a gente percebe que todo o plano deles foi destruído durante a noite. E é aí que eles recebem uma mensagem de vídeo no computador dos Amigos da Liberdade, mostrando os pais do novato sequestrados. E a pessoa que fez isso então aparece, Mitch Connor. Ele então agride o pai do novato de forma extremamente violenta e fala pro novato sair lá fora e seguir exatamente os passos que o Mitch Connor
mandar ou ele nunca mais vai ver os pais. E é aí que o Kyle fica extremamente puto e corre pra cima do Cartman perguntando onde é que estão os pais do novato. Só que ele fala que não sabe onde é que tá o Mitch Connor e sai correndo, já que todos os amigos da Liberdade estão contra ele nesse momento. E enquanto todos eles correm pra ir atrás do Cartman, o Dr. Timothy fica junto com a gente e começa a nos encarar, falando dentro da nossa mente se a gente conhecia o Known Class. Pô, qual é? 1 hora de vídeo e você achou mesmo que não ia ter? Se você tá aqui nesse vídeo até agora, quer dizer que você gosta de jogos e já deve ter pensado em criar o seu próprio jogo. Então pra você aí que quer começar a criar seus próprios jogos e quem sabe fazer o próximo grande jogo de South Park, de preferência melhor do que aquela última merda que a gente teve, o patrocinador do canal pode te ajudar. O curso de desenvolvimento de jogos do Known Class, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. E pra você que não sabe, Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já criei meu próprio jogo usando Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que pra você que não sabe é simplesmente a engine do Cuphead e Hollow Knight. E sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já têm seus jogos lançados na Steam, Mobile e até Nintendo Switch, e a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando pelo link na descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme para resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que para começar a criar seus próprios jogos com o Known Class? Mais uma vez, muito obrigado ao Noni por manter esse canal vivo e enfim, pode continuar com o vídeo. Na verdade, essa encarada que o Timothy dá pra gente é para desbloquear o nosso potencial verdadeiro. Graças a isso, agora a gente tem acesso a todas as classes do jogo, podendo agora montar a nossa build do jeitinho que a gente quiser. Saindo da base dos Amigos da Liberdade, o Mitch Connors liga pra gente e fala que a gente deveria ir até alguns lugares específicos. E ele deixa bem claro que a gente não poderia estar usando Fast Travel, a gente teria que ir andando até todos os lugares. O primeiro lugar que ele pede pra gente então é no lugar onde as pessoas bebem café. A gente então vai até a cafeteria e ele pede pra gente encontrar um cara com uma camisa vermelha. Falando com ele passa um telefonema do Mitch Connors falando que agora a gente tem que procurar algumas charadas pra poder desvendar o próximo local. A primeira charada sendo um lugar onde a morte vem em todos os tamanhos e formatos. E como a gente tá falando de South Park, é meio óbvio que esse lugar se trata da loja de armas do tio Jimbo. Só que saindo da cafeteria a gente é atacado pelos ninjas que enfrentaram a gente mais cedo. Só que eles não vêm sozinho, trazendo juntos também os sextanistas, as garotas Rising, os caipiras da sexualidade e os caranguejos. E a gente então tem uma batalha contra todos os rivais que a gente fez no meio da jornada. E inclusive foi nesse momento que eu aproveitei pra testar a invocação da Classic, que confesso que não é muito legal, que embora ela cause bastante dano, ela não matou ninguém nessa partida. Na verdade, esquece, ela matou um caipira. E aí, mais uma vez, usando o poder do homossexualismo, a gente consegue ganhar a partida com essa ult extremamente roubada dos dois. Chegando então na loja de armas do tio Jimbo, a gente recebe uma ligação do Mitch Connor pedindo pra gente tirar uma foto com um homem que tava na nossa frente. A gente então tira uma foto com esse cara e o Mitch Connor passa mais uma charada pra saber onde ele tá. Ele diz pra gente encontrar ele então em um lugar onde as cadeiras pendem de correntes, parte deserto, parte selva, pra felicidade de todos. E aí eu vou ter que te pedir desculpa porque eu não fazia ideia da onde eu tinha que ir. Eu simplesmente andei por metade da cidade, fui em um monte de área que eu não tinha ido antes, encontrei mais yaoi jogado por aí, explorei praticamente metade das casas do mapa inteiro, inclusive detalhe que eu descobri que tinha como você mudar o papel de parede do seu celular, e eu coloquei esse aí. E aí depois de 2 horas procurando, o Cartman aparece pra falar que o lugar era o parquinho. E aí chegando lá, o Mitch Connor manda a gente tirar mais uma foto com outra mulher aleatória que tava por lá. A gente então tira uma foto com essa mulher e o Mitch Connor aparece falando que já conseguiu o que queria, e simplesmente desaparece. Mas felizmente a Disque Mulher aparece falando pra gente que conseguiu interceptar as ligações do Mitch Connors e que ele tá lá no centro comunitário. Parte essa que não faz sentido nenhum, porque há 5 minutos atrás eu tava lá no centro comunitário procurando o lugar que eu devia ir. Aparentemente o jogo não pensou que alguém poderia ser tão burro assim quanto eu. A gente então chega na entrada do centro comunitário e entrando lá a gente consegue encontrar Mitch Connor, que revela que ele pediu pra gente tirar foto com seguidores dele no Guaxingram, e assim as pessoas que seguem o novato viriam uma propaganda política do Mitch Connors e votariam nele pra prefeito da cidade. E aí nós temos mais uma batalha, dessa vez contra Mitch Connor, sendo essa uma das batalhas mais complicadas do jogo, já que uma das habilidades do Mitch Connor era criar regras na brincadeira, como por exemplo anular completamente a minha ultimate e ainda ganhar um escudo defletor por causa disso, sendo essa batalha mais um teste de quem tem mais força de vontade de vencer. E aí depois de muito tempo, graças ao ultimate do ferramenta, a gente consegue dar dano suficiente pra finalizar o Mitch Connor de uma vez só. Só que assim que os Amigos da Liberdade perguntam onde estão os pais do novato, o Mitch Connor simplesmente desaparece no ar. E por causa disso, os Amigos da Liberdade falam que eles vão torturar o Cartman até ele falar onde os pais do novato estão. E chegando até a base dos Amigos da Liberdade, a gente vê que é a gente que vai ser encarregado dessa tortura. O Mysterion então traz as ferramentas e fala pra gente começar enquanto o Guaxinim não abrir a boca. A gente então tem a opção de escolher entre uma das 5 ferramentas de tortura e peidar na cara do Cartman. E aí depois de dezenas de peidos, o Guaxinim resolve ajudar. Ele conta então que ouviu o Mitch Connor falando alguma coisa sobre modificar os gatos geneticamente. E é aí que o ferramenta se lembra do laboratório do Dr. Mephesto. E então a gente sai numa caminhada até o laboratório pra tentar encontrar nossos pais mais uma vez. Inclusive sim, a gente também acha mais yaois pelo meio do caminho, caso você tenha se esquecido. E nesse momento que eu tava explorando um pouco antes de ir pra missão principal, eu acabei encontrando com um dos melhores personagens de South Park, o Semen. Um super-herói poderoso com a incrível habilidade de falar com os peixes e nadar. É o Semen!
É Seaman. que pede pra gente ajudar a mãe do peixe gay a conseguir chegar no céu. Ele então leva a gente até o fundo do mar pra encontrar com o peixe gay e sim, a gente realmente tem que ajudar a mãe de um peixe gay a chegar no céu. E o melhor de tudo é que a forma com que a gente ajuda a mãe do peixe gay é jogando Flappy Bird em um unicórnio que peida arco-íris. E inclusive essa missão ainda é o tosco do tosco, porque sempre que você morre, o jogo começa a te entupir de vidas. E aí, com os 1 bilhão de vidas que o jogo te dá, não fica tão difícil de passar dessa área. A gente então consegue ajudar a mãe do peixe gay a chegar no céu e nesse momento a gente encontra com Jesus. E nesse momento ele ajuda a gente a finalizar a nossa ficha, definindo a nossa espiritualidade. Ele então pergunta se a gente é uma pessoa boa ou ruim, e a gente pode escolher entre a opção ordeira, neutra ou caótica. E aí ele pede pra gente falar a nossa religião, e a gente tem a opção de agnóstico, ateu, budista, cristão, hindu, judeu, mormon, muçulmano, judeu ortodoxo, quaker, rastafari, satanista, cientologista, sikh, taoísta, unitarista e Wicca. Inclusive vale a pena comentar que se você demora muito pra escolher Jesus, tem algumas das melhores falas desse jogo inteiro. Tá, já entendi. Você não quer me magoar. Mas por mim, tudo bem. Siga seu coração. A menos que ele escolha cientologia. Sem pressão, mas se escolher ser cristão, eu mesmo vou ser seu senhor e salvador. E isso é muito legal. E aí então eu escolhi ser cristão por causa de Jesus. E aí a gente finalmente consegue completar a nossa ficha. E acredite se quiser, assim que a gente volta pra terra, os caipiras da sexualidade aparecem de novo. E aí a gente tem finalmente a última batalha contra eles. E finalizando essa batalha, a gente já pode voltar para as missões principais do jogo. E andando um pouquinho, a gente chega até o laboratório de genética do Dr. Mephisto. Só que lá ele fala que a gente só poderia entrar à noite, então a gente teria que esperar até anoitecer. E a gente simplesmente tem duas opções. Ou a gente fica parado esperando, ou a gente tenta uma nova carta na manga. E é aí que o Morgan Freeman aparece falando que a gente não explorou ainda todo o potencial dos nossos peidos. Ele então ensina que se a gente peidasse em um ventilador, a gente ia fazer o tempo avançar. Embora isso não faça o mínimo de sentido. Não que esse jogo tenha feito sentido em algum momento. A gente então obedece o Morgan Freeman peidando no ventilador, fazendo com que o tempo avance e a noite chegue. E aproveitando que agora assim tá de noite, a gente pode entrar dentro do laboratório do Mephisto. Chegando lá então, o Mephisto explica pra gente como funciona o laboratório de engenharia genética, dizendo que todo aquele laboratório foi criado com uma simples pergunta: quantas bundas um macaco pode ter? Ele então mostra a estufa de plantas geneticamente modificadas, a combinação de animais geneticamente modificados, inclusive com bundas implantadas, a possibilidade de clones genéticos e por fim, no último andar do passeio, ele mostra as aberrações da genética. E é aí que eles comentam sobre gatos geneticamente modificados, e o Mephisto então aproveita pra mostrar o lugar onde estão os gatos. E é nesse momento em que a luz do laboratório cai e o Mitch Connors revela que foi ele que invadiu o sistema de segurança, inclusive liberando os gatos pra atacarem os amigos da liberdade. E derrotando os gatos multibundas, a gente parte em busca de tentar encontrar os pais do novato, passando por vários puzzles durante o laboratório e inclusive tendo uma batalha contra sextanistas geneticamente modificados com DNA de gorila. Até que depois de muito tempo, graças ao Mephisto, a gente consegue chegar onde o Mitch Connors estava junto com o Cartman. E o Timothy fala pro Mitch Connors que eles já sabiam sobre os planos deles, de batizar a bebida das pessoas com a urina de gato pra deixar todas elas loucas. Mas o Mitch Connors fala que o plano dele vai muito além disso, já que ele pretendia aumentar a criminalidade na cidade, culpar o prefeito, se candidatar, ter muitos seguidores no Instagram, criar um exército de clones mutantes do novato, se eleger e fazer com que o Natal durasse pra sempre. É aí que a gente aproveita pra tirar uma selfie, já que o Mitch Connors revelou todo o plano pra gente. Mas nesse momento onde o Mitch Connors estava encurralado pelos amigos da liberdade, ele acaba conseguindo escapar. E a gente de novo tem que atravessar todo o laboratório para conseguir chegar até o primeiro andar, passando mais uma vez por vários puzzles, enfrentando mais sextanistas geneticamente modificados, até a gente chegar numa sala onde a gente encontra os nossos pais. E falando com o nosso pai, ele fala que eles estão precisando de uma amostra de DNA, ou dele ou da nossa mãe. Porque assim que a gente encontra com a nossa mãe, ela fala que tá com todos os membros do corpo quebrados. Ela então explica que a única forma deles conseguirem escapar é pegando uma amostra de DNA deles. Só que por algum motivo, pra gente pegar essa amostra de DNA, a gente é obrigado a matar um dos nossos pais. E eu queria muito tá zoando, mas não, o jogo literalmente te obriga a escolher entre matar sua mãe ou o seu pai, sendo provavelmente o momento mais aflitivo do jogo inteiro, onde você tem que ficar andando de um lado pro outro sem saber o que você tem que fazer, sendo que não importa o que você faça, você é obrigado a matar um deles e não tem como pegar uma amostra de cabelo, você realmente tem que matar ou sua mãe ou seu pai, não sei porquê. E aí pra continuar esse vídeo eu fui obrigado a decapitar o meu pai de forma bem lenta e horrível, pegar a cabeça dele, levar até o coletor de DNA, simplesmente ser obrigado a ver o jogo destruindo o resto da cabeça do seu pai. E antes que se perguntem, não existe final feliz, mesmo peidando pra voltar o tempo não funciona. E a gente então tem que sair daquela sala deixando a nossa mãe pra trás pra morrer, já que ela tá com pouco sangue, ou seja, a gente mata nossos pais à toa. E aí depois de tudo isso a gente consegue finalmente escapar do laboratório e encontrar mais uma vez com o Cartman e o Mitch Connors. E é aí que ele revela que não conseguiu pegar o DNA do novato pra criar o seu próprio clone, mas ele conseguiu pegar o DNA de outro super-herói. E é aí que ele traz pra batalha o pipa humana de uma realidade alternativa geneticamente
modificado. Em uma das batalhas contra um dos monstros com mais vida do jogo inteiro, onde mesmo com quase todo mundo atacando não era o suficiente pra conseguir causar dano nele. O Mysterion então fala que ele é muito forte, mas o Pipa Humana lembra que se eles conseguissem esperar até de manhã, a luz do sol conseguiria machucar a pele dele. Só que como não teria como esperar até amanhecer, o novato resolve fazer isso da sua própria maneira. E aproveitando que coincidentemente tinha um ventilador atrás daquele lugar, a gente conseguiria peidar no ventilador pra fazer com que o tempo avançasse até de manhã. E agora sim, com a pele dele enfraquecida, a gente finalmente começa a dar dano. A batalha então continua por vários turnos, sendo uma das batalhas mais longas até agora, até que finalmente, usando o poder do homossexualismo, a gente consegue derrotar o boss. E agora, com o Pipa Humana de outra dimensão praticamente derrotado, a gente pode concentrar ao máximo o nosso poder de peido e liberar a maior bufa já soltada na história da humanidade, derrotando assim o Pipa Humana de uma realidade diferente, geneticamente modificado. Cara, nome difícil. Só que com a derrota dele, a gente ainda tem que caçar pelo Mitch Connors, que agora tá solto pela cidade. Só que saindo do laboratório de genética do Dr. Mephisto, o Pipa Humana pega pra olhar o horário, e é aí que ele percebe que o novato peidou eles uma semana pro futuro, sendo tudo culpa do peido devastador que tinha acabado com o boss. Mas o pior de tudo é que uma semana tinha se passado e hoje era o dia que o Mitch Connors ia assumir como prefeito da cidade. Os amigos da Liberdade saem correndo e o Mysterion liga pra gente um tempo depois falando pra gente se encontrar no gabinete do prefeito. Só que assim que a gente chega no gabinete do prefeito, a gente consegue ver que o Mitch Connors conseguiu vencer e assumiu como prefeito da cidade. E é aí que os amigos da Liberdade percebem que eles perderam a guerra. Mesmo depois de tudo, eles não conseguiram impedir o Mitch Connors de assumir a prefeitura. Mas a esperança é a última que morre, porque nesse momento Morgan Freeman aparece mais uma vez. Ele já imaginava que isso pudesse acontecer, então ele pede pra gente ir até o restaurante de tacos dele, porque ele pode consertar tudo. E chegando lá, ele nos entrega o lendário Nacho Querrito 7 camadas com carne e chiporro supremo. Um alimento com o poder de flatulência tão alto que ele poderia criar um vórtice pra poder voltar no tempo e resolver o passado. O Morgan Freeman então diz que a chave disso é que a gente acredite em si mesmo. Então a gente começa a tentar o salto através do tempo. Mas algo dá terrivelmente errado. Depois de tudo que aconteceu, depois de perder os nossos pais, o novato não conseguiu acreditar em si mesmo. E assim que ele percebeu, ele tinha peidado mais uma semana no futuro, aonde o plano de Mitch Connors tinha se concretizado. As pessoas estavam malucas, era Natal todo dia e a criminalidade na cidade estava rolando solta. Pipa Humana então fala que a gente devia tentar de novo peidar através do tempo, só que assim que o novato tenta, ele percebe que ele tá com a bunda quebrada. Mas antes mesmo que eles tenham tempo de chegar até um médico, eles são atacados pelas criaturas da selva da Imaginalândia. Inclusive mais um puta arco bom pra você assistir se você não conhece South Park. A gente então tem uma batalha contra as criaturas da floresta que usam o poder de Satã pra ficarem mais fortes, e que mesmo tentando muito, a gente não tinha dano suficiente pra conseguir matar elas. Mas nesse momento o Dr. Timothy aparece falando que a gente tem que colocar nossa fé em Cristo e rezar pra que Jesus viesse nos salvar. E é justamente o que a gente faz, se concentrando ao máximo pra conseguir rezar pra Jesus. O céu então se abre e de repente uma nuvem de fogo cai do céu, de onde vemos o Papai Noel, que atende o nosso chamado e vem nos ajudar a derrotar as criaturas da floresta. E aí, depois de muito tempo e uma batalha insana, graças ao Papai Noel, a gente consegue sair vitorioso. Os amigos da Liberdade então explicam o plano deles de voltar no tempo e impedir que seja Natal todo dia, já que isso tá sobrecarregando o Papai Noel. E aí a gente pode ir até a clínica de aborto pra pedir que algum médico dê uma olhada na nossa bunda. Essa frase ficou estranha. O médico então explica que na bunda do novato existia algum tipo de fenda e ele resolve colocar uma tala pra conseguir consertar. E a gente então pode tentar peidar mais uma vez pro passado. E agora com nossos amigos acreditando na gente, a gente pode peidar, mas a gente acaba peidando um pouco demais. E voltando ao início do game, com os nossos pais ainda vivos e, curiosamente, eles estão da mesma cor do começo do jogo e não da cor que eu tô agora, então é uma cena meio bizarra se você parar pra pensar. Mas tempo é o que a gente não tem, porque a gente tem que encontrar com os amigos da Liberdade pra conseguir sair daquele passado. E é aí que, saindo de casa, a gente consegue encontrar os amigos do Guaxinim e os antigos moradores do Condado de Koopa. E acredite se quiser, a gente de repente tem uma batalha contra os personagens do outro jogo, com direito a habilidades especiais que só apareceram no outro jogo, como clones das sombras do Craig, ou a chuva de flechas do Rei Kyle. E inclusive tendo o próprio rei usando as suas habilidades especiais que a gente não conseguiu ver no jogo anterior. E eu não tenho nem o que falar, é simplesmente um ótimo fanservice pra gente. Eu sempre gostei muito dos jogos South Park com um amor especial pelo segundo jogo, e esse aqui é um dos motivos, ele tá carregado de tudo que a gente quer ver. Honestamente, ninguém ia ligar se a gente não enfrentasse os personagens do jogo antigo, mas eles colocaram só por carinho, e é muito legal ver isso. E aí, finalmente, conseguindo derrotar os moradores do Condado de Koopa, a gente pode ir em busca de encontrar o Mitch Connors. A gente então invade a casa do Cartman antes mesmo dele voltar no tempo no início do jogo. E é aí que a gente encontra o Mitch Connors do passado, que já tinha armado todo o plano. Mas é aí que o Mitch Connors mostra que ele não é prefeito à toa, porque ele tinha uma habilidade especial: socar o estômago do novato, fazendo com que ele peidasse e voltasse no tempo mais uma vez. Voltando dessa vez aonde tudo começou, o local onde o novato despertou seus poderes. Aonde a noite era mais clara que as demais, uma criança na casa não conseguia dormir e ela vai até o espelho, quando ouve um barulho na porta.
E assim que ela sai, ela encontra com os assaltantes que estavam invadindo a casa dela. Mas é aí que o jogo revela que esses caras não eram assaltantes. Eles só eram seguidores do novato no Guaxingram e queriam pedir pra tirar uma foto com ele pra ver se eles conseguiam ganhar alguns seguidores. A gente então pode tirar uma foto com eles, fazendo um final feliz pros assaltantes. Mas ainda não era um final feliz pra gente. A gente abre a porta do quarto dos nossos pais e é aí que a gente vê que eles ainda não começaram a fazer nada. O Mitch Connor revela que esse era o plano dele o tempo todo, impedir que o novato se tornasse super-herói, voltando assim pro futuro. Mas o plano dele acaba dando errado quando a gente começa a conversar com os nossos pais do futuro, e eles acabam abrindo todo o jogo. E é aí que o nosso pai fala que se a gente quer respostas, ele vai dar respostas. Ele e a nossa mãe também tinham habilidades especiais. No mesmo dia que o nosso pai criou uma conta no Facebook, ele já tinha mais de 3 milhões de seguidores. E os poderes da nossa mãe eram parecidos, mas só funcionavam no Instagram. Na mesma hora que ela postou uma foto, já tinha 4 milhões de seguidores. E essas habilidades especiais fizeram com que o governo fosse atrás deles, tentando descobrir como ter vários seguidores nas redes sociais. E foi aí que eles acabaram se apaixonando, trancados em uma cela escura. Experimentos do governo de dia, amantes à noite. Foi assim que, combinando os poderes dos dois, no dia do nascimento do novato, ele já tinha 10 milhões de seguidores no Instagram. E foi aí que eles tentaram fugir para o mais longe possível, chegando assim até a cidade de South Park. Mas não importava o lugar aonde o novato estava, ele continuava ganhando milhares e milhares de seguidores. Foi por isso que nossos pais começaram a colocar um remédio especial no nosso jantar, para fazer com que as pessoas parassem de seguir a gente no Instagram, embora isso também não faça sentido. Mas foi justamente o efeito colateral desses remédios que despertou os poderes de peido do novato. Os nossos pais então agradecem e falam que eles estavam muito aliviados de poderem finalmente ter contado a verdade, com a nossa mãe parando de beber e o nosso pai parando de comer os brownies de maconha. E é aí que eles falam que acreditam na gente. E nesse momento, o novato também acredita. Ele então se concentra o máximo possível e consegue peidar a gente de volta até o período certo, voltando até a cidade de South Park no dia em que o Mitch Connors assumiria como prefeito. E é aí que os amigos da Liberdade chegam para impedir o Cartman de subir naquele palco, já que é ele que controlava o Mitch Connor. Mas o Cartman então continua dizendo que não era ele não era responsável por controlar o Mitch Connor. E quando todos os amigos do Guaxinim começam a duvidar, o Mitch Connor aparece na mão do Kyle. Nós então temos a última batalha do jogo contra o Mitch Connors da realidade alternativa. E assim como no primeiro jogo, essa batalha também é scriptada, e o que me deixa um pouco triste porque é uma batalhazinha muito divertida, mas não importa o que a gente faça, não tem como perder. Basicamente é uma batalha entre o Cartman e o Kyle controlando o Mitch Connor. Mas ela também é bem legal, tendo até um momento onde o Mitch Connors aparece na mão do Cartman também. Nós temos uma batalha de 2 Mitch Connors, sendo basicamente uma briga de quem inventa mais regras, já que os dois ficam inventando regra no meio da batalha. Batalha vai, batalha vem, o Mitch Connor parece ser muito forte, já que ele pode ficar inventando regras, até que o Dr. Timothy aparece e consegue controlar a situação. E usando seus poderes especiais, ele pode anular a falta de regras da brincadeira, fazendo com que o Mitch Connors tenha que lutar com as regras do jogo. E aí, depois de uma longa batalha, a gente consegue usar o poder do amor, que preenche tudo e todos pra finalmente conseguir derrotar o Mitch Connors de uma vez por todas. A gente então consegue derrotar os 2 Mitch Connors, mas o Cartman consegue escapar mais uma vez. E é aí que o Connor aparece no palanque pra assumir a prefeitura da cidade de South Park. E os amigos da Liberdade chegam logo em seguida pra revelar todo o plano dele, de colocar a urina de gato na bebida e nas drogas dos cidadãos de South Park pra fazer com que a criminalidade aumentasse. A gente então abre o nosso Instagram e consegue mostrar pras pessoas de South Park todo o plano do Mitch Connors que a gente tinha fotografado antes. E agora que os cidadãos de South Park sabem a verdade, eles resolvem ir até a outra cidade pra conseguir drogas e bebidas sem ter mijo de gato neles. E assim, o jogo acaba. Até tem um mini plotzinho no final com a mãe do Mitch Connors aparecendo e falando que ela fudeu com o pai dele, mas honestamente, não importa. Se você quiser ver isso aqui, vai jogar o jogo. Esse é South Park Fracked Butthole, que é definitivamente o meu jogo favorito dessa franquia de South Park. E se teve alguma coisa que eu deixei de falar no primeiro jogo, eu espero que eu tenha conseguido falar aqui, já que esse vídeo ficou até que bem longo, já que eu queria tentar passar ao máximo toda a experiência desse jogo aqui, que eu acho simplesmente fenomenal. E mais uma vez, eu acho que é bom lembrar isso, mesmo que eu acho que seja óbvio, mas claro que eu não tenho como mostrar o jogo inteiro aqui. Existem ainda mais sidequests, existem muitas coisas pra fazer no mapa, tem piadas que eu deixei de fora desse vídeo, porque esse jogo é inteirinho sobre piadas, afinal de contas, é um jogo de South Park. Claro que o mais importante, existe um monte de yaoi espalhado pelo mapa inteiro. Eu queria aproveitar também pra agradecer todo mundo que assistiu o vídeo sobre o primeiro jogo, que foi um dos melhores vídeos do canal até hoje. E claro que eu também queria perguntar qual que é o próximo jogo que eu posso trazer uma review aqui no canal, que vocês quiserem assistir. Eu tô numa pegada de assistir desenho adulto, então eu tô pensando ali num cara ali que ele se congela, daí ele fica 3 mil anos no futuro, assim, eu não vou falar nada não, ó. E sobre o próximo jogo de South Park, eu não sei se eu quero trazer um vídeo sobre aquilo. Eu acho aquele jogo feio, burro, bobo, e eu não vou pagar R$80 pelaquilo. E anote minhas palavras, aquele jogo vai ficar uns 10 pila em algum momento. Quando ficar 10 pila, eu trago o vídeo daquilo. Ou se esse vídeo aqui bater 1 milhão de views e 100 milhões de likes. Inclusive, falando em like aí, se inscrever no canal, deixa o like aí, se inscreve, que quando eu não peço, ninguém faz. Ah, foda-se o Irônico, uma semana fazendo vídeo, gripado, quase morri pra fazer essa porra, review entregada no dia certinho, 1h30 de vídeo, e fala, foda-se o like, não vai tomar no cu. E claro que eu tenho que agradecer todos os membros do canal que estão ajudando esse projeto aqui a ficar de pé, já que é, mano, um filme por semana, basicamente, então é muito cansativo fazer, eu queria agradecer todo mundo. Inclusive aí pra você, meu jovem, que veio nesse canal aqui só por causa do vídeo de South Park, talvez eu tenha começado uma sériezinha no canal de lives fazendo a platina de
desse jogo ao vivo, mas só talvez, então não vou prometer nada. Depois dá uma olhadinha lá no canal secundário, lives do Ironic, que talvez tenha uma sériezinha por lá. E por mais é isso, muito obrigado você que chegou até esse final aqui, e se você ainda não tiver visto o primeiro vídeo, não sei por que você não viu, o link vai estar aí pra você clicar e assistir, muito obrigado, e nos vemos em uma próxima semana. Ai, que trabalheira.